Encontrei na musculação um hub onde tinha pessoas magras, gordas, altas, baixas, todo mundo tava no mesmo ambiente fazendo a mesma modalidade. Eu falei assim, tem ouro aqui. Onde eu posso aplicar isso de uma forma em que o meu trabalho se manifeste diferente dos demais? E aí eu encontrei o bodybuilding. O atleta brasileiro sempre foi bom. Quantos Ramons não nasceram e morreram, cara, e ninguém descobriu. Eu fui pros Estados Unidos buscar o que hoje tem aqui. Quando eu conheci seu conteúdo, eu falei, cara, você informa, inspira e diverte, né? E daí eu acho que você furou a bolha. Na pandemia, pelo brilhantismo do diretor do meu canal, ele falou assim, Rubens, a gente tem que chegar na galera de uma outra forma. Ele falou assim, eu vou colocar um vídeo aqui, você assiste. Então, reage e dá sua opinião. Eu falei, puta conteúdo babaca. Ele falou assim, vamos fazer, cara. De 300 mil em um ano, eu fui pra 1.200.000 seguidores. Coach Rubens. Coach Rubens Gomes. Coach Rubens Gomes. Coach Rubens. É um dos grandes treinadores desse negócio chamado puxar ferro. Pessoas que te admiram. Muito obrigado. Manda aí, Quero ver, vai. Jejum intermitente e dieta flexível. Qual o papel numa estratégia de emagrecimento? O jejum intermitente, ele modula muitas fases hormonais do seu corpo. Ele pode melhorar, inclusive, sua disposição ao longo do dia, porque ele diminui a letargia, faz com que você aumente esse estado de alerta. Sem contar que você também tem uma chance menor de furar aquele range calórico que você tem por dia. O princípio da dieta flexível é entender que o nosso corpo tem 3 contas bancárias diárias, euro, dólar e real, carboidrato, proteína e gordura, e que você pode consumir uma quantidade delas por dia e que não é cumulativa para o dia seguinte, você começa a comer exatamente o que você quiser. Hoje eu quero comer uma pizza, então eu começo o meu dia debitando 2 ou 3 fatias de pizza do meu saldo que eu tenho na minha poupança. Eu vejo o que sobra e encaixo as outras refeições do meu dia. E eu vou emagrecer comendo pizza, desde que eu entenda a regra do jogo. Fala pessoal, esse episódio é um oferecimento da Remessa Online, a plataforma especializada em transferências internacionais, com as melhores e mais completas soluções em câmbio para pessoas e empresas. Com a Remessa, você pode enviar ou receber dinheiro do exterior, transferir para sua própria conta internacional, receber pagamentos e salários de empresas estrangeiras, e no meu caso, é por onde eu recebo a monetização do AdSense do YouTube, resultado do crescimento da audiência aqui do podcast. Se você também é criador de conteúdo, pode usar a Remessa para receber de várias plataformas, como Twitch, TikTok, Instagram e muito mais. E tem mais, se você vai viajar para o exterior, a conta e o cartão global da Remessa te garantem muito mais economias em compras, saques e pagamentos em mais de 175 países. É só criar sua conta global, pedir o cartão físico ou virtual e viajar tranquilo com 10% mais economia que com seu cartão de crédito. Então, quando o assunto é câmbio, transferências internacionais e conta global de forma simples, segura, rápida e com menor custo, não tem pra ninguém. Escolha a Remessa Online. Quer saber mais? Acesse o site através do QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição desse episódio. Rubens, obrigado pela presença e por não ter desistido de chegar aqui no estúdio hoje, viu? De forma alguma, cara. Eu tava preocupado porque foi uma batalha com o trânsito daqui, tentei me antecipar, a gente morando 9 anos nos Estados Unidos aprende que marcar horário e honrar com ele é uma questão de respeito pelo nosso... por quem nos convida, né? Então eu peço desculpas pelo pequeno atraso aí, mas estamos aqui, cara. Chegou hoje, por isso. Chegou hoje. Hoje pela manhã. Da Flórida. Da Flórida. E fica quanto tempo? Vou ficar 5 dias, cara, produzindo conteúdo pra marca. Sim, é uma honra te receber, eu admiro muito seu trabalho, Rubens, eu acho que você é uma das maiores autoridades quando se fala em saúde e performance voltada para a área de fitness e musculação, né? Obrigado. Qualidade de vida e por aí vai. E dentro desse seu tempo, quando você tem suas jornadas no Brasil, você tem encaixado o podcast que a gente está tentando há alguns meses marcar, para mim é muito, muito importante. Não, eu acompanho seu trabalho também já há um bom tempo, eu vi a seriedade com que você faz isso aqui e, cara, para mim é uma honra, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui pra te falar a verdade. Mas eu me senti lisonjeado, cara, de ser chamado para participar aqui do seu podcast. Vamos nessa, tem bastante assunto, né? Mas primeiro, a gente tava falando até antes de começar a gravar, né? Você falou, putz, minha carreira passou por tudo, né? Dentro do segmento que você escolheu como profissão, né? Sim. Da musculação, né? De personal trainer, nutrição e tudo mais, né? Mas, cara, quando que você começou na carreira e o que te levou para esse caminho? Cara, eu acho que o que leva a maioria das pessoas, né? Que é ou ser muito gordo ou muito magro. Na época eu era muito magro, eu era um capoeirista e eu tava me machucando muito e me orientaram, meu mestre de capoeira falou assim, cara, vai puxar um ferro que você tá um frango. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá eu me apaixonei, cara, porque diferentemente da capoeira e de outras modalidades, eu encontrei na musculação um hub onde tinha pessoas magras, gordas, altas, baixas, velhas, novas, homens, mulheres... famílias, pessoas solteiras, todo mundo tava no mesmo ambiente fazendo a mesma modalidade. Eu falei assim, tem ouro aqui.
tem ouro nesse lugar. Isso aqui é muito bom, tem algo de muito especial nessa modalidade. E foi um amor, cara, assim. Tanto que eu nunca fiz outra coisa na minha vida. São 25 anos trabalhando exclusivamente com musculação. E a jornada começou você estudando educação física, dando aula, como foi? Isso, nessa época eu já treinando, né, e sabendo que aquilo tinha algum fruto para dar dali, eu fui buscar educação física. Fiz educação física primeiro em Taubaté, na cidade da qual eu nasci. E posteriormente fiz nutrição também. Então tem a formação em nutrição e educação física exatamente porque o bodybuilding no meio do caminho foi o escoamento para todo o conhecimento que eu adquiri com a musculação. Né? Eu estava adquirindo conhecimento, estudando aquilo com muito vigor, com muita vontade, e eu falava, onde eu posso aplicar isso com performance? Onde eu posso aplicar isso de uma forma em que o meu trabalho se manifeste diferente dos demais? E aí eu encontrei o bodybuilding. A academia em que eu trabalhava era uma academia de bodybuilders, e aí eu acompanhava preparações ali. Aí eu precisava de uma cobaia. Arrumei uma esposa, né? A tua esposa foi minha primeira dessa atleta. Época? Sim. Perfeito. A Dora, ela chegou pra mim, era minha aluna na academia, sabia que eu mexia com bodybuilding já, e ela falou assim, olha, eu quero competir. Eu fui no campeonato, achei legal, e eu quero competir. Eu falei, não é pra você, esquece. Porque era uma mulher normal, entendeu? Era uma mulher que estava alçando voos financeiros bons, estava morando sozinha, era super jovem, gerente de uma loja de uma concessionária Honda, então ganhava um bom salário, saía à noite 3, 4 vezes por semana, tomava uma vodkazinha com energético, comia pão de queijo e miojo o dia inteiro. Eu falei assim, como que você vai virar atleta, meu? Você vai ter que mudar o lifestyle todo. Não é pra você. Só que daí ela deu o all-in. Ela falou assim, então tá bom, eu vou procurar alguém que me ajude nisso. Quando eu vi essa certeza na fala dela, eu falei, se ela tá tão certa assim, então eu acho que dá pra eu investir ali. E deu certo até, né? Sim, foi ela Miss competiu. Universo 2 vezes, campeã mundial, pan-americana, sul-americana, virou profissional invicta nos Estados Unidos e hoje aposentada é a dona da minha casa. Dona da casa, cuida das crianças. Com certeza. A gente vai chegar na família logo mais, que é uma história também super bonita, né? E aí, ao longo da trajetória, Rubens, você foi crescendo à medida que o mercado foi se desenvolvendo, né? Sim. E você foi pegando todas essas vertentes, né? E acompanhando o crescimento do mercado. Como que foi essa trajetória e em que momento você decidiu se mudar para os Estados Unidos e por quê? Tá. Cara, a gente tava conversando um pouco antes aqui, né? Eu gosto de pensar no próximo passo. Mesmo que eu não seja o primeiro a dar. Eu gosto de entender o mercado e saber para que caminho ele está indo, né? Então eu sempre fui esse cara que, o que vem agora? Enquanto tava todo mundo querendo lotar a agenda de personal, eu tava criando uma consultoria em 2005. Uhum. O que hoje é normal e todo mundo tá prestando consultoria online, eu fazia em 2005, sabe? Só por e-mail. Pelo Orkut eu dava consultoria online, entendeu? Então... Antes da cultura existir. Antes né? da cultura existir, antes do segmento começar a trabalhar com isso, né? Eu nem tinha esse nome. Né? Eu falo assim, eu monto treino à distância, você quer? Era R$25 cada treino, né? E aí, essa coisa de dar um passo à frente de todo mundo sempre e tal, chegou num momento em que eu tinha um consultório, que também foi um passo à frente do mercado, né? Eu era um educador físico, um mero educador físico, que quis abrir um consultório de performance na cidade, em sociedade com o médico, no interior do estado de São Paulo. E eu fui com a cara e a coragem, abri, deu super certo, nós tínhamos fila de espera de 3 meses lá, sem fazer marketing, sem nada. E tínhamos a maior equipe de bodybuilders do país. Isso em 2012 a 2015, mais ou menos. Uhum. E aí, pensando no próximo passo, a Dora, né, veio até mim e falou assim, eu acho que a gente devia se mudar para os Estados Unidos. Se eu quiser alçar voos maiores para minha carreira lá é melhor, é onde eu posso me profissionalizar. Eu acho que a gente chegou no nosso teto aqui morando no interior, não tem muito como mais subir o ticket de mercado, de cobrança dos clientes, não tem como você atender mais, sua agenda já está cheia, está lotado de atleta, então o próximo passo é ir para lá e ver o que Deus reserva para nós. E no momento onde a disparidade do mercado era muito grande dos Estados Unidos para o Brasil, né? Porque quando a gente olha hoje é muito diferente, não, né? Léo, eu fui para os Estados Unidos buscar o que hoje tem aqui. Uhum. Eu fui procurar lá o que hoje o mercado vive aqui. É simples assim, tanto que é a 4ª vez no ano que eu tô voltando aqui, cara. A gente acabou de passar do meio do ano. Mas entendeu? essa ida para lá, né, naquele momento, você acabou construindo, quer dizer, um novo mercado lá, né, enfim, se firmando também lá no mercado americano, mas também você pega o lado positivo, né, dos Estados Unidos, né, que é segurança, educação e tudo mais, né? Sim, não só isso, mas também o modo de pensar sobre o esporte. A cultura do esporte lá, hoje a gente vê isso aqui. Mas quando eu mudei,
Qual que era o maior lapso que nós tínhamos quando a gente falava em alta performance? Formação. Uhum. O atleta brasileiro sempre foi bom. Quantos Ramons não nasceram e morreram, cara, e ninguém descobriu? Uhum. Sabe? Quantos Rafael Brandão não existiram aí e ninguém descobriu? Antes do holofote, né, estar no mercado, né? E porque não se tinha ciência suficiente, não tinha investimento, as empresas não tinham segurança de investir neles, eles não tinham como dar retorno, obviamente, porque não tinha um canal de divulgação, a internet não era tão fértil como ela é hoje, né? E aí muitos atletas ficaram, obviamente, nesse ostracismo justamente por não ter como fazer mais, né? Então eu fui buscar isso lá e eu comecei a ver que a formação deles era muito diferente. E hoje eu já começo a ver que o Brasil entendeu isso, as empresas entenderam isso, haja visto o número de novos garotos que estão entrando no segmento a todo momento, e eu amo isso, cara. De ver os Enzos, que todo mundo gosta de zoar. Nossa senhora. Eu adoro, cara, porque esses caras, meu irmão, esses caras vão mudar a geração daqui pra frente. Sim, esses caras ajudam. vão mostrar que com 14, 15 anos é quando você tem que estar ali enfiado na academia, puxando ferro mesmo e treinando, se preparando. Obviamente, se puder, não estar envolvido com as drogas que tem no esporte, né? Claro. Mas montando uma base muito sólida. Porque a gente vai ser, sem sombra de dúvidas, cara, em pouquíssimo tempo, o número 1 no bodybuilding no planeta. O que você acha, né? Quando você olha hoje o mercado americano, de quando você foi morar nos Estados Unidos, como você deixou o Brasil e o quanto o Brasil cresceu? Qual que é o raio-x que você faz do mercado hoje? Raio-x é que, pra mim, o Brasil ensina os Estados Unidos a trabalhar com marketing dentro do fitness hoje. Principalmente em YouTube e Instagram. Quando eu olho, por exemplo, que caras como Renato Cariani, Fernando Sardinha, Léo Stronda, Felipe Franco, Toguro, todos os grandes players do mercado, assim, que tem grande visibilidade, fizeram, eu começo a ver um movimento muito parecido lá nos Estados Unidos. Caras que antes tinham medo de falar de alguns assuntos agora já falam. Caras que antes faziam um daily vlog super engessado hoje já mostram um pouco mais a intimidade, assim como a gente tem muita vontade, muita coragem de fazer, né? E principalmente as collabs, cara. O americano, ele era um cara muito né? Ele fazia o dele, criava o ecossistema dele, já lançava um produto dele, enriquecia, assim, era muito próspero, mas ele não tinha um ecossistema que o segurava, né? Hoje aqui, cara, como que um Toguro vai perder um hype? Não vai. Porque a hora que ele vê que tá caindo, ele aciona uma das pessoas do ecossistema que ele tem ali e aquilo já traz ele de novo pra cena do mercado, entendeu? E o radar muito bom que os grandes influenciadores têm de entender quais ondas estão subindo. Sim. Não é isso? Sim. E eu acho, inclusive, Léo, quem sou eu, né? Sou só um cara do fitness, mas eu acho que os outros segmentos deveriam se aproveitar um pouco disso. Sabe? Quando você olha, por exemplo, o mercado de vestuário, que a gente estava comentando anteriormente aqui. Se o mercado de vestuário entender que, assim como na música, um cara que ouviu uma música do Jorge Mateus agora, quando essa música acabar, ele vai ouvir uma do Henrique e Juliano. Ele não passou a odiar Jorge Mateus. Só que ele tá ouvindo uma do Henrique e Juliano. E depois ele vai ouvir uma do Zé Neto Cristiano. E depois ele vai ouvir um rock. E depois ele vai ouvir um techno. E ele não deixou de gostar das outras coisas. Se os outros mercados entenderem que eles têm que começar a fazer collab, até a marca de um possível concorrente trabalhando junto com ele dentro do segmento, eles vão se permanecer no mercado muito mais tempo, a gente vai conseguir perpetuar muito mais as marcas do Brasil hoje. Eu tenho visto hoje por algumas marcas norte-americanas, como a Young LA. É uma marca de roupas que tinha o maior booth do Arnold Classic nesse Arnold de Ohio, que eu tava lá. Eles pegaram quase metade de um pavilhão inteiro. E eles estavam com artistas de televisão. O clipe deles que tava passando era um clipe hollywoodiano com artistas, The Rock. Caras desse calibre ali, você entendeu? Lutadores do UFC como Conor McGregor. Sim. Sabe? Esses caras estavam figurando uma marca de roupa de fitness, cara. O poder que eles criaram, por quê? Porque eles foram criando esse collab, essa ancoragem. Eu pego a sua marca, que tem uma boa visibilidade, e junto com a minha, e mostro ainda mais. É quando, por exemplo, um sorvete, por exemplo, da Nestlé, faz uma collab com a Oreo. Sim. Agora eu tenho um sorvete sabor Oreo. Pô, Oreo é uma bolacha. Tá, mas todo mundo gosta da bolacha, não gosta? Então por que não colocar o sabor do Oreo no nosso sorvete? Entendeu? Então, quando começa a fazer essas collabs, cara, a gente começa a ver marcas se amplificarem e furarem a bolha, que é o mais importante. Né? E isso é muito, né? E eu tô nesse mundo da publicidade, do marketing, né? Do marketing de influência, né? No meu negócio principal. E é muito que as marcas estão buscando essas estratégias, né? De você criar essas colaborações
do ganha-ganha, né? Que você tem audiências similares em comum, né? E todo mundo sai vitorioso dessas estratégias, né? Agora, isso que você está falando, o mundo dos influenciadores, né? Já está investigando e testando há um certo tempo, né? Sim. E o mundo da musculação, do fisiculturismo, do fitness é um pouco pioneiro nisso, né? Um pouco pioneiro nisso, concordo com você. E eu acredito que hoje a tendência desse mercado é olhar para fora da bolha, sim. Uhum. Exatamente isso, sabe? Olhar, por exemplo, e falar assim, quem toma suplemento? Tá, é o marombeiro. E tudo bem. E aí ele sempre vai ser, ele é o carro-chefe, mas esse marombeiro virou influenciador. Quem ele influencia? Ele influencia hoje um menino que joga videogame, um cara que anda de skate, um cara que surfa, um cara que luta jiu-jitsu. Então, se ele não começar a olhar para esses segmentos, não de uma maneira incisiva, então agora eu vou focar no jiu-jitsu. Algumas empresas já cometeram esse erro no passado, né? Eu lembro uma época em que a Integral Médica, por exemplo, quis abandonar um pouco a musculação e investir no MMA. Uhum. E eles fizeram um investimento muito grande, um aporte muito grande e tiveram que voltar para o fisiculturismo de maneira forte. Hoje são patrocinadores do Mr. Olímpia, já pelo 3º ano seguido, entendeu? Um patrocínio que custa $1 milhão por ano. Isso você está falando, né, na categoria de suplementos, quer dizer, o perfil dos patrocinados, pelo menos historicamente, que geravam a inspiração, que puxavam o pessoal de fora da bolha, eram os atletas, né, de fisiculturismo, e mesmo, por exemplo, eu, obviamente, eu sou um entusiasta, mas estou muito longe, né, de estar próximo ao segmento, né, como praticante, né, Sim. mas olhar o atleta de alta performance inspira o amador e o entusiasta. Totalmente, cara. O que eu vejo como o casulo sendo rompido para que tenha um novo surgimento é o seguinte: antes a gente não tinha capacidade de fazer um suplemento para atletas. Uhum. Então a indústria fazia suplemento para pessoas normais, só que focava no atleta. O marketing, Sim. o investimento e tudo isso. Hoje nós fazemos suplementos para atletas, mas focamos em pessoas normais. Uhum. Por quê? Porque nós sabemos, cara, que hoje o Rafael Brandão não entra na casa só do cara que está se preparando para competir. Ele entra na casa do pai de família. Sim. E o influenciador, sabendo disso, ele se moldou. Ele fala menos palavrão, ele se porta melhor, ele se veste melhor, ele trouxe valores para dentro do daily vlog dele, ele mostra que ele cuida da família, que ele é um cara conectado com a religião, com a fé, ele é um cara que ele tá ligado ao empreendedorismo, então ele dá dicas de como crescer, como empreender. Ele vai resgatando esses gatilhos todos que fazem pessoas normais ficarem seduzidas a consumir esse conteúdo de dentro do fitness, entendeu? A marca que eu tô hoje, inclusive, até ter um presente, se você me dá Claro, a liberdade. por favor. A Under Labs, desde 2 anos atrás, mais ou menos, contratou um profissional de marketing, o Jardim, que falou assim: esquece o bodybuilding. Vamos focar no indivíduo do dia a dia. Então eles começaram a fazer um conteúdo bem mais disruptivo. A marca tem hoje uma aparência que não tem muito a ver com o que tem no mercado, né? Então a gente pegou, por exemplo, um hipercalórico. Isso aqui é um case, tá? Desculpa até fazer essa. Claro. Captain Gainer. Parece uma roupa de super-herói. Por quê? Porque a gente mexe com o jovem. Quem que normalmente quer ganhar peso, cara? É um adolescente que tá ficando adulto e ele quer ganhar massa muscular e tal, e ele gosta de super-herói, ele gosta dos Avengers, ele gosta da Marvel e tal. Fizemos o Captain Gainer. Tem ciência por trás, mas tem um storytelling, tem um contexto. E uma entendeu? estratégia de comunicação para esse target. Para esse target. Geração Z. Exatamente. Entendeu? Você pega, por exemplo, ó, esse aqui é a X-Carnitine. Ela tem um design que é patenteado. Vem uma seringa dosadora. Pô, o cara desse mercado, ele é louco pra falar sobre paradinha, veneno, Danone, não sei o quê. Então aquele ritual do cara puxar um conteúdo numa seringa e tomar é disruptivo, porque ele mexe com o imaginário da pessoa. Sim. Isso é proibido, cara. Você tá tomando um negócio de uma seringa. E não, é só um dosador, entendeu? Pra queimar gordura. É quase uma forma lúdica, né? Exatamente. Você cria o que a gente chama de ritual, né, dentro do mercado. Sim. Um outro produto que foi bem bacana, cara, que era o Clenbuterol antigamente. A gente criou o Clenbuterander com a mesma aparência, entendeu? Ele seca a gordura, que era a função do Clenbuterander, mas tem todo esse apelo. Então, o que natural, eu acho, né? cara? Obviamente, né? Não querendo fazer propaganda disso, Claro. aqui, isso aqui é presente pra você, tá? Obrigado. Esse aqui, por exemplo, é muito legal, ó. Esse aqui é o Fucking Booster. Esse aqui é um pré-treino focado em cara que vai pra rave ou joga videogame. Ele é extremamente forte e aumenta muito a acuidade mental, que é pro cara aumentar o foco. É um suplemento enotrópico, então. É um suplemento enotrópico, entendeu? Então, cara, eu acredito que o mercado, ele precisa... Isso aqui é tudo seu, tá, Léo? Obrigado, Quero muito que você obrigado. teste, que você prove. Meu e da minha família. Com certeza. Só toma cuidado, tem umas coisas aqui que se a sua família tomar... A minha filha tem 15 anos e é exatamente isso. Ela gosta de Marvel, mas faz musculação.
Você entendeu? Entendeu? É isso. Porque os adolescentes hoje já não tem a mesma barreira que a gente tinha no passado de não, o jovem não pode treinar, Sim. não pode puxar, né, ferro e tudo mais, né? Quando a gente montou o nosso booth do Arnold esse ano, a ideia, o conceito foi de uma fazenda intergaláctica. Não, eu vi, eu Então fui tinha um no disco voador com um ET sendo abduzido e uma vaca em cima. Era o stand mais... Eu tava na feira, né? A Sim. Ana Paula Graziano, ela Sim, já sim. veio aqui no Grande amiga, podcast, né? E sempre é super gentil de convidar pro evento, né? Cara, o stand da Underlabs era o mais disruptivo, disparado, né? Sim. Parecia um stand, sei lá, de Disney, assim, né? Sim, essa era a ideia, porque a gente queria que quem passasse por lá, a gente sabe onde a maromba chegou. Nós sabemos, por exemplo, que eles hoje entram na casa das pessoas comuns, pessoas que não são atletas. Sim. Então nós queríamos que uma pessoa que passasse por aquele pavilhão, ela olhasse para um stand e falasse assim, isso aqui é diferente do resto. E a marca, e criar o awareness da marca. Exato. Né? E o mais legal que a gente ouvia ali, cara, a gente passava, né, a gente tava ali às vezes tirando foto e tal, e passava uma família, e a mãe falava assim, esse aqui meu filho pode tomar? Pode tomar. Pô, por que os outros ela nem se deu o trabalho de perguntar? Porque Sim. tem muito cara da mesma coisa. Tudo parece muito igual, entendeu? Então quando você cria algo, uma estratégia diferente, e isso serve para absolutamente tudo dentro do mercado, você gera aquele ponto de inflexão. E Onde essas- a pessoa tem que se perguntar, o que é isso aí? Isso serve para mim? Será que eu posso também, entendeu? E essa estratégia, né, de rebranding ou de desenvolvimento de produto, ou comunicação da embalagem e tudo mais para esse target mais jovem, de certa forma, ele vem de quanto tempo, mais ou menos? 2 anos. E o resultado já aparece? Totalmente, cara. Foram 2 anos em que a gente começou a conquistar, inclusive, reconhecimento internacional de alguns periódicos, alguns tabloides que ficam analisando o mercado de suplemento e eles pegaram a Underlabs como um case. A Underlabs passou por um acidente terrível no ano Sim. passado, né? A fábrica pegou fogo, uma fábrica vizinha começou a pegar fogo e passou pro nosso pavilhão, né? Acabou com o pavilhão da Underlabs inteiro, todo o estoque e tal. O mercado inteiro foi muito bacana, cara, com a marca, porque os donos, né, o Jaime, o Zé, são pessoas que conquistaram realmente a amizade. E isso mostra por que não vale a pena você conquistar a atenção a todo custo. Porque se você não constrói um relacionamento de autoridade com as pessoas do meio, quando você precisar delas, elas não vão estar ali para você. E como as pessoas que estão à frente da Underlabs hoje conquistaram esse respeito, quando eles sofreram o problema, a marca triplicou de faturamento. Porque gerou uma comoção pública em que assim, cara, se você nunca comprou Underlabs, esse é o momento de você ajudar a marca. Porque a gente perdeu a matéria-prima. Então compra da Underlabs agora que você vai ajudar a gente a se refazer. E tá aí, a marca tá voando, graças a Deus. Eles tinham lastro de autoridade construído antes, né? Exatamente. Pra na hora que precisaram, a comunidade se mobilizou, né? Exatamente. O Rubens, onde que você acha que a gente tá em relação à ciência, né, de treino e de nutrição e de suplementos em relação a, sei lá, uma década atrás, mais ou menos? Porque o que eu vejo, né? A impressão que eu tenho olhando o mercado, e eu sou entusiasta, né, dos conteúdos e de ver esse mercado como um todo, para mim, a pandemia, ela foi um grande acelerador da Sim. popularização e do crescimento do mercado, né? A consciência sobre saúde, daí em lockdown você começa a consumir mais conteúdo digital porque você está trancado, e o conteúdo sobre saúde, fitness e os influenciadores começam a bombar, né? Começam a gerar essa inspiração toda, e por conta da pandemia, a saúde virou prioridade, né? Sim. Você acha que isso tudo é o grande transformador dos últimos 5 anos? Com certeza, cara. Teve 2 fenômenos aí. O primeiro deles foi a profissionalização. E a profissionalização aconteceu quando a Muscle Contest veio para o Brasil, né, pela figura do Tamer Elguinde e do Sim. Tarek Elguinde na época. Como são empresários muito aguerridos, já com uma estrutura muito grande, internacional, eles sabiam o processo evolutivo que eles teriam aqui dentro do mercado. Então esse foi o primeiro ponto, né? Melhores oportunidades para o mercado como um todo. E o mercado, eu digo, atletas, influenciadores, profissionais, treinadores, nutricionistas, Indústria. médicos, indústria e tudo mais, né? Então essa é a primeira coisa. Segundo, o que era problema, o mercado aprendeu a absorver. Como, né, na crise tem quem chora, tem quem vende lenço, nós vendemos lenço pra caramba na pandemia. Porque, muito bem dito por você, no momento em que a saúde virou uma prioridade, nós nos moldamos a levar saúde com conteúdos diversos. Por exemplo, foi quando eu criei os Reacts, né? Eu precisava entregar fitness para as pessoas, mas se eu fosse simplesmente para academia e fosse dar uma dica para aumentar bíceps, a Dona Maria não ia clicar no meu vídeo. Agora, quando ela vê que eu tô reagindo a um cara que tem um antebraço que é do tamanho da cabeça de um ser humano, ela fala, que coisa estranha é essa? E ela clica. E aí ela encontra um vídeo que tem uma mensagem por trás.
que tem uma reação, que tem um pouco de humor, tem um pouco de coisa, mas tem também um pouco de ensinamento, tem uma dica, tem um valor, que mostra pra ela que, olha, ele é grande assim porque ele treinou, massa muscular é a nossa poupança na nossa fase idosa, então se você não começou ainda, vai pra academia treinar, e a pessoa ia se conscientizando de que, opa, quando voltar a vida normal, eu quero treinar agora, porque se tiver uma outra pandemia dessa, eu tenho que estar preparado. Então o mercado se preparou muito para isso. Cada criador de conteúdo, cada influenciador, num formato, num molde, entendeu? Mas eu acho que o mercado foi muito maduro em absorver isso nessa época. E foi o grande boom, né? Depois da pandemia, a gente realmente deu uma subida na régua. Qual era... Você começou a criar conteúdo em que época, mais ou menos? 2018. E aí, 2020, você sentiu essa aceleração ou você já estava também nessa... Não, foi assim, cara, foi muito marcante na pandemia. Eu vinha numa crescente, eu tava ali com 300 mil seguidores, mais ou menos. Meu trabalho era bem tecnicista, né? Era bem focado em preparação de competição, conteúdos bem didáticos, assim, né? Do ponto de vista de tentar ensinar as pessoas a treinarem e tal. Principalmente profissionais, né? Eu tenho um amor em treinar profissionais, é o meu chamado, acredito eu. Mas eu acredito que na pandemia, pelo brilhantismo do William, né, que é o diretor do meu canal, ele falou assim, Rubens, a gente tem que chegar na galera de uma outra forma. Aí ele trouxe conteúdo dos reacts. No primeiro momento eu torci a cara. Eu falei, o que nós vamos fazer hoje? Ah, você vai reagir. Eu falei, o que é reagir? Ele falou assim, eu vou colocar um vídeo aqui e você assiste dele. E aí eu faço o quê? Não, reage e dá sua opinião. Eu falei, puta conteúdo babaca. Ele falou assim, vamos fazer, cara. De 300 mil em um ano eu fui para 1.200.000 seguidores. Quer dizer, você se mostrou também um bom comunicador além do lado técnico. Precisava ser, né? Aham. Mas ali, Léo, como que eu posso dizer, cara? Foi muito natural, cara, porque ali era o Rubens. Não que eu não fosse nas aulas, mas uma coisa é o coach Rubens, precisando trabalhar e mostrar, por exemplo, quando eu tô de frente para uma aula, com uma sala de professores que estão se formando, nutricionistas, treinadores, eu sou o Rubens, mas eu sou o professor naquele momento. Por quê? Porque eu tenho que entender que eu tenho uma liderança a ser exercida ali. E essa liderança, na minha cabeça, eu tenho usado muito isso, né? Que eu aprendi, inclusive, com os meus pastores, que liderar é conduzir os indivíduos através de transições. Isso é liderar. Liderar não é fazer o cara vencer, é conduzir ele por transição. A transição, às vezes, é uma vitória, às vezes é uma derrota. Às vezes é um novo conhecimento, às vezes é um estágio que parece um deserto para você. Às vezes é algo que parece que tá te puxando para trás, mas como uma flecha te projeta para frente depois. Então ser líder para mim é isso, é conduzir por transições as pessoas. E quando eu tô na aula, eu sou esse cara. Eu preciso ser esse cara, eu não posso perder o foco daquilo, entendeu? Mas quando eu tava no React, eu era o Rubens, o Rubão, você entendeu? O cara ligava lá, dava play, e de repente tinha um maluco, cara, com um pescoço dessa largura. E eu... puta, aquela merda, que é isso? E aí eu tive que cuidar pra não me exagerar na hora de falar, porque obviamente eu queria entrar na casa das pessoas, não queria ser mal interpretado, né, e tal. E eu era o Rubens. E eu percebi que, cara, essa é a mágica da internet. Você vai se surpreender e entender que só por você mesmo, existe uma parcela muito grande de pessoas que vão adorar te consumir. Eu anotei até na minha pauta, porque eu falei assim, eu queria deixar claro assim, né? Quando eu conheci seu conteúdo, que foi 2021 mais ou menos, né? Lockdown, algo do tipo, assim, eu falei, cara, você informa, inspira e diverte, né? E daí eu acho que você furou a bolha. Sim. Você sentiu isso, provavelmente, Senti né? demais, que sinto até hoje, né? Eu encontrei hoje num mercado um casal que nitidamente não treina, e sem julgamento de valores, nitidamente eles não treinam, e ele ficou olhando assim pra mim e ele falou assim, cara, eu já vi tanto vídeo seu, mas eu não tô lembrando o seu nome. Eu falei assim, cara, muito obrigado. Que vídeo meu que você viu? Você reagia a umas meninas bonitas, a uns caras muito grandes, a uns lutadores, na verdade. Eu falei assim, faz isso aí mesmo. Ele falou assim, cara, seu conteúdo é muito bom, cara. E lá em casa ninguém nem treina. Quando você ouve isso, você fala assim, uau, a internet é muito poderosa, cara. Sem dúvida. O digital é muito poderoso. Então, quando você vai pra internet, você tem que ter uma responsabilidade, sabe? Sem dúvida. Você tem que se municiar disso, né? Você é muito sólido nisso, porque você sabe que se você não entender quem é a sua audiência, você nunca vai conseguir monetizá-la. Exato. E aí provavelmente você vai ser só um cara que se populariza por um tempo e que tem aquele fade out no momento em que seu nome vai se esvaecendo. Você falou muito bem sobre construção de marca, né? Seja de suplemento, seja de um influenciador. O que dá longevidade é construção de autoridade, né? Sim. O view rápido, viralização, tudo mais pode ser muito prejudicial às vezes, né? Sim. Se você atrai o público errado, né? Não tenha dúvida, porque a view, né? Essa guerra de views, essa guerra de atenção, ela faz você se prostituir em algum momento. Então o que é muito comum no nosso mercado da maromba, né? Aparece alguém que ele é a bola da vez.
Ele tá no hype, como as pessoas costumam dizer. Todo mundo tá falando dele e tal. Então ele não faz força nenhuma e qualquer vídeo que ele posta tem 100, 200, 300 mil views. E ele se sente um super-herói, o que é normal. Pô, peidei aqui, postei na internet, fiquei viral. Sim. Entendeu? Só que se ele não cuidar durante esse processo para mostrar que ele tem um valor para agregar, que ele tem algo para ensinar e que ele pode ensinar você a fazer alguma coisa, a partir para um próximo estágio da sua vida, ele tá refém do hype e o hype passa. Sim. Quando o hype passa, fica o que tem realmente valor. Né? Então quem olha, por exemplo, hoje um Toguro, um Cariani e fala assim, esses caras estão no hype o tempo inteiro, já não é mais hype, meu irmão. Aquilo não é mais hype. É estratégia, aquilo talento. É estratégia, aquilo é talento, aquilo é realmente foco no trabalho, entendeu? Então tem um porquê daquilo se perpetuar por tanto tempo. O hype passa muito rápido. E quando o hype passa, aí a pessoa quer voltar. Quando ela quer voltar, ela faz o que tá no hype na hora. E aí ela sai do propósito dela. Entendeu? Um exemplo disso é, por exemplo, é a influenciadora que fica viral porque apareceu num treino pegando muita carga. Aí todo mundo tá olhando pra ela, só que ela não cuidou nesse meio tempo pra dar uma dica, pra montar uma planilha de treino, pra montar uma comunidade, pra incentivar outras mulheres a ficarem mais fortes também. Ela não fez nada disso. Quando o hype dela passou, ela aproveita a nova onda do momento, que é o quê? É a dancinha do TikTok. Aí ela tá fazendo a dancinha do TikTok. Aí quando passar esse hype, ela tá fazendo live de NFT. Aí ela tá fazendo de NPC, né? Sim. Sim. NFT é outra coisa. Live de NPC. Aí ela tá fazendo depois OnlyFans. Ela tá fazendo... E nada contra. Só que ela começa a transitar por caminhos que não era o core dela no começo, a essência dela. Só que ela tava perdida e ela precisava das views. E as views não pagam conta, cara. Exatamente. O que pagam conta é a autoridade e criação de comunidade, você entendeu? Você falou a palavra-chave, né? Porque eu tava vendo tudo isso que você tá falando e pra mim, sempre que eu falo, né, com as autoridades na construção de audiência e influência, sempre se chega nesse lugar da comunidade. Sim. Né? Que é através da audiência, né, do entretenimento, da informação e tudo mais, você sempre conseguir angariar aqueles fãs que estão acompanhando e pegando o valor do que você entrega, né? Agora, um outro ponto que você falou, Rubens, você em algum momento quase ficou refém de algoritmo também? Eu sou até hoje. Eu sou um refém de algoritmo. É óbvio que assim, com o amadurecimento que eu tive nesses últimos anos, né, principalmente na parte espiritual, eu comecei a perceber que se você não tiver um propósito para fazer alguma coisa, não vale a pena fazer. Né? Então eu vou te dar um exemplo. Se hoje aparecer aqui um CEO de uma grande empresa e falar assim, cara, eu tenho uma oportunidade de business para você, você é um bom comunicador e eu quero que você divulgue para mim bebida alcoólica que eu consumo, eu gosto, entendeu? Mas você vai consumir, você vai divulgar bebida alcoólica sem falar de nicho, sem coisa do tipo e tal, e você vai mostrar que você tá tomando, que as pessoas devem tomar e tal. Eu não vou fazer. Por quê? Porque a bebida não é uma pedra de tropeço para mim, mas ela é para algumas famílias, entendeu? Pode ser que um pai de família que segue o meu trabalho do outro lado da tela, ele já teve problema com o alcoolismo. E quando ele vê que um cara que ele segue, que ele vê que tem valor, tá incentivando ele a tomar, ele vai fazer porque ele acha legal. O Rubens é um cara legal, é pai de família, é cristão, é tudo e tal, toma também, então eu vou tomar também. Entendeu? Então isso foge do propósito do que eu tenho como trabalho. Então, cara, já neguei absolutamente todos os laboratórios de esteroide anabolizante que vendem por aí. Bet. Que é o maior polêmica, já né? neguei propostas de quase 6 dígitos de bet. Por quê? Porque não alinha com os meus propósitos hoje. Eu não posso fazer algo que vai contra o que eu prego na internet. Sim. Porque a minha autoridade está em risco. Porque as pessoas que consomem o meu produto hoje, que consomem as minhas fichas de treino, as minhas mentorias, que consomem os produtos que eu indico, elas sabem que eu prezo por valores de família, de governo, entendeu? De sacerdócio, de religião, e não alinham com isso. Se o cara olha, por exemplo, um cara que tá ali no domingo com a mão erguida, louvando a Jesus, e no outro dia ele tá ensinando bet e falando pra você tomar remédio underground que não pode ser comercializado, porra, não tem sentido nenhum. É que não é nem uma questão de juízo de valor, mas é um alinhamento com seus valores. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Não fico na internet, por exemplo, vomitando quem pode ou não pode fazer e o que pode ou não pode fazer. Entendeu? Mas pro Rubens, CPF não funciona. E eu preciso cuidar disso, porque eu tenho uma legião de pessoas confiando em mim.
As pessoas não percebem, mas elas perdem seguidores muito qualificados quando elas se vendem para algumas estratégias que não condizem com o que elas pregam na internet. Sim. Rubens, falando né, aí você falou um pouco do seu lado profissional atual, né, sobre mentoria, né, sobre planilha de treino e por aí vai, né, curso, por aí vai. Qual que você acha que são hoje os grandes desafios, né, dos seus mentorados, seus alunos e tudo mais? Por exemplo, sobre emagrecimento, né, que a gente está numa fase de popularização dos análogos de GLP-1, Ozempic, Mounjaros e tudo mais, né, versus a disciplina da dieta e tal. Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, não vou falar que é uma onda que vai passar, porque eu gosto desses medicamentos, eu acho que eles são muito bons, diferente de outras coisas que já apareceram no mercado que não, eram maquiagens, né? A retatrutida, a semaglutida, a tirzepatida são medicamentos muito bons que vão ajudar uma parcela muito grande da comunidade a emagrecerem e fugirem da obesidade, que é talvez o maior mal do século, na minha opinião. Porém, eles não entenderam ainda que isso é um passaporte. E do mesmo jeito que eu tiro um passaporte para ir para os Estados Unidos, isso não me garante que eu vá. Tomar a semaglutida, a tirzepatida ou a retatrutida é um passaporte para o emagrecimento, mas ele não te garante que você será magro. Entendeu? Então, usar esses medicamentos só funciona se durante o processo você aproveitar a condição de redução de apetite, de maior controle emocional e de queima de gordura acelerada que tem para você adquirir hábitos novos e bons. Porque olha que paradoxo, Léo. De repente, um cara que nunca teve disciplina para emagrecer consegue emagrecer não tendo disciplina. Não é louco isso? Sim. Eu nunca tive disciplina para emagrecer e eu já fui obeso. Tá? Então eu posso falar com propriedade. Mas vamos supor que uma pessoa nunca teve disciplina para emagrecer. E aí, de repente, ela toma um medicamento que, mesmo sem disciplina, ela emagrece. O que você acha que vai acontecer quando ela parar de tomar o medicamento? Vai voltar e pior, né? E aí, quando ela quiser emagrecer, ela vai fazer o quê? Vai voltar a tomar. Vai voltar a tomar. E os medicamentos cada vez mais modernos e mais eficientes e com menos colaterais, né? Sim. Então é um convite, né? Exatamente. E aí você vai ficando refém de algo que muitas vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, um Mounjaro, um Ozempic. Ele chega a fazer com que algumas pessoas passem 24, 36 horas em jejum. A pessoa não sente fome. Só que o não sentir fome não é bom. Sim. Porque o corpo precisa de nutriente. O fato de você não estar consumindo caloria não é um ganho para você, é uma perda. Seu corpo não nasceu para acumular peso, ele nasceu para gastar. Para pensar, olha essa coisa que interessante, cara. O nosso corpo é um motor que ele acorda em déficit. Você tem que alimentá-lo. Quando eu falo que, por exemplo, engordar dá trabalho, todo mundo imagina, engordar é a coisa mais fácil do mundo. Eu falo, não, engordar dá trabalho, eu posso provar para você. Sabe por quê? Porque se você acordar e não fizer nada, você definha até morrer, perdendo peso. A gente que por superabundância, super oferta de alimentos, de nutrientes e coisas, a gente come demais e come errado. Você entendeu? Mas a natureza do corpo humano é para perda. A natureza do corpo humano, o funcionamento do metabolismo humano é para perder, é para gastar. Tanto que quando você não alimenta, ele se autoconsome. Ele vai destruindo massa muscular. Ele vai se autoconsumindo, você entendeu? O processo de starvation faz isso. Né? Quem nunca viu um Largados e Pelados, por exemplo? Sim. O cara tá lá no meio da floresta. No ele primeiro tá comendo. dia e no último, né? Último dia, 21 dias depois, o cara perdeu 11 quilos, 12 Sim. quilos. Mas qual o mérito de perder peso sem comer? Nenhum. Você entendeu? Teve uma vez que eu conversei com um médico, né, que falou, cara, tem muita gente, o problema do medicamento sem a reeducação é que tem gente que emagrece comendo só junk food, por exemplo. Sim. Né? E aí tá emagrecendo, mas todos os indicadores de saúde piorando. E aí ele realizou o sonho dele. Por Sim. quê? Porque ele nunca teve disciplina e ele encontra um meio de continuar comendo as guloseimas que ele gostava de comer, só que perdendo peso agora. Ou seja, é o melhor dos mundos para esse cara. Só que lá dentro a conta tá sendo paga. Você entendeu? Porque tá faltando nutriente, ele tá desnutrindo. Eu tenho pegado indivíduos com pancreatite. Entendeu? Com esofagite, porque não come, quando come tem inflamação. Então tem tido algumas consequências que provavelmente nos próximos anos a gente vai ver ser cada vez mais frequente por conta do mau uso do medicamento, que é muito bom. Entendeu? Então um conselho para quem quer usar algum desses análogos, como a semaglutida, a tirzepatida, a retatrutida, que é a nova, né, que foi popularizada agora pelo Nick Walker, é o seguinte: aproveite esse passaporte que está sendo para o emagrecimento, o medicamento, e adquira novos hábitos. Já que você está sem apetite, coma só o que é bom.
Coma bastante frutas, vegetais, coma carnes magras, coma pães com o mínimo de ingredientes possíveis, coisas preparadas dentro da sua casa, com o mínimo de aditivo, conservante. Aquilo não vai ser tão palatável, não. Mas quando o medicamento sair da sua vida e o seu apetite voltar, você está treinado a sentir sabor com as coisas certas, a ser alimentado pelas coisas certas. E aí o seu processo de emagrecimento ele é mais longevo, você entendeu? Duas ferramentas que eu sei que você fala sobre, né? Eu queria que você explicasse qual o papel numa estratégia sem medicamento ou com medicamento e se serve para todo mundo, que seriam jejum intermitente e dieta flexível. Tá. Eu acho que o melhor dos dois mundos é pegar jejum intermitente, dieta flexível e fazer isso aqui. Isso que é o melhor dos mundos, cara. Por quê? O jejum intermitente, ele modula muitas fases hormonais do seu corpo. Balanço de cortisol, modera apetite, ele faz com que você tenha menos resistência insulínica, ele pode melhorar inclusive sua disposição ao longo do dia, porque ele diminui a letargia consequente do período prandial, pós-prandial, né? Porque o cara come, tem produção de insulina, então o cara tá trabalhando, não comeu nada a manhã inteira, vai pro self-service, faz uma pratada lá de lasanha com macarrão e tal, cara, depois do almoço ele tá improdutivo, letárgico, tá se entupindo de café, entendeu? Então o jejum faz com que você aumente esse estado de awareness, né? De alerta. Então isso é muito bom. Sem contar que quando você diminui a janela prandial, que é o momento em que você começa a comer até o horário que você termina de comer, você também tem uma chance menor de furar aquele range calórico que você tem por dia. Todo mundo tem uma conta por dia, né? Eu posso comer, por exemplo, hoje 2.300, 2.400 calorias de manutenção. Você provavelmente deva comer a mesma coisa. Se você come menos, você emagrece. Se você come mais, você engorda. Se você tem um período de janela prandial, ou seja, de refeições ativas no dia menor, você tem uma chance menor de varar essas calorias. Porque você vai ter 2 ou 3 refeições apenas muito maiores, muito grandes. Então o jejum intermitente pode funcionar nisso. Ele serve para todo mundo? Não. Ele deve ser testado e progressivamente aumentando, né? Começa com 12 horas, aumenta para 14, vai para 16. Eu não gosto muito de passar de 16, para falar a verdade, mas eu acho que é uma boa estratégia. A dieta flexível é aquele cenário onde existe a máxima aderência na dieta, ao meu ver. A dieta flexível é o resgate à nutrição normal. O que é a nutrição normal? Ô, Léo, você é um pouquinho mais velho que eu só. Você vai lembrar que na nossa época, cara, café da manhã era pão com manteiga e café com leite. No máximo um pão com queijo, quem era rico, né? Aí o cara ia pra escola, voltava, o almoço era o quê? Arroz, feijão, carne e legume. Sim. Às vezes tinha uma batata frita, uma coisa do tipo. Uma salada. Uma salada. À tarde, o cara comia um pão com mortadela, ele comia um bolo de café da tarde. Um leite com Toddy. Um leite com Toddy, uma bolacha, uma coisa assim. E depois jantava com algo muito parecido com o almoço. Tô errado? Perfeito. Tinha muita gente obesa naquela época? Não. Não tinha. Por que que o arroz e feijão virou demônio? Por que que o pão virou demônio? Por que que o açúcar virou demônio? Por que que o ovo virou demônio? Porque começou o hiperconsumo. Começou a coisa a ficar cada vez muito mais gostosa. O pão agora não é mais um pão. É um pacote que dura 45 dias na sua casa fechado e que ele tem um sabor diferente, ele tem aromas, e ele tem sementes, ele tem grãos, e ele enfeita a sua prateleira, ele traz um branding de saúde travestido ali e tal, e você tá caindo nisso, né? E aí quando você quer emagrecer, diminui os carboidratos. O que é carboidrato? Arroz e feijão. Aí você tira o arroz e feijão, mas tu come bombom. Sim. Você tá trocando um prato de arroz por um bombom que tem a mesmíssima caloria. Alta densidade calórica. Alta densidade calórica, energética. Então, quando você entende que o princípio da dieta flexível é entender que o nosso corpo tem 3 contas bancárias diárias, euro, dólar e real, carboidrato, proteína e gordura, e que você pode consumir uma quantidade delas por dia e que não é cumulativa para o dia seguinte, você começa a comer exatamente o que você quiser. Hoje eu quero comer uma pizza. Então eu começo o meu dia debitando 2 ou 3 fatias de pizza do meu saldo que eu tenho na minha poupança. Eu vejo o que sobra e encaixo no que sobra as outras refeições do meu dia. E eu vou emagrecer comendo pizza. Eu posso comer hambúrguer, eu posso comer um bolo, eu posso comer o meu chocolate, desde que eu entenda a regra do jogo. Então, quando o indivíduo ele consegue manipular o jejum intermitente, e dentro do jejum intermitente ele faz o exercício da dieta flexível, o 80-20, 80% das calorias saudáveis e 20% das que você tem prazer, cara, é um golaço. Não tem quem não consiga entrar em forma desse jeito. E quando você, né, dá consultoria ou você mentora pessoas comuns, mas que precisam de saúde, performance, pro trabalho e tudo mais, são essas estratégias que você orienta?
O meu cenário ideal, o meu desejo é que todo mundo vá para dieta flexível, todo mundo, porque ela liberta. Ao invés de você receber, por exemplo, algo que você vai colar na porta da sua geladeira e vai seguir aquilo como se fosse uma doutrina, agora eu tenho como pensar. Hoje eu quero comer macarrão com almôndegas. Por que eu não posso comer macarrão com almôndegas? Eu posso sim. Quanto de macarrão e quanto de almôndegas? X e Y. Amanhã eu quero comer purê com steak. No outro dia eu quero comer arroz, feijão e frango. No outro dia eu quero comer quinoa com tilápia. E tem dia que vai ter menos caloria no meu almoço, tem dia que vai ter mais. Eu tenho que equilibrar o envoltório disso tudo, entendeu? Então isso liberta muito o indivíduo. Então o meu propósito maior é que todo mundo vá para dieta flexível. Até lá, eu respeito a individualidade biológica, que é o quê? Hoje mesmo, eu estou trabalhando com uma pastora da Califórnia, Michele, que ela faz dieta carnívora. E funciona para ela, reduziu as inflamações que ela tinha, as alergias que ela tinha. Aí vou eu lá bonitão, porque eu gosto da dieta flexível, mudar o escopo dela? Não vou. É uma individualidade biológica dela, individualidade biológica, é um dos princípios, né, do treinamento esportivo. Então eu pego ela, por exemplo, analiso a situação e através da situação eu vou conduzindo ela por caminhos em que eu acho que são mais interessantes para ela. Mas no primeiro momento, respeito e muita sensibilidade para entender que, por exemplo, o indivíduo que está ali na sua frente, ele vem com valores, com ideais, com dogmas que você tem que respeitar, né? Eu, por exemplo, eu critico isso demais nas minhas mentorias. Tem alguns nutricionistas que vêm fazer mentoria comigo e eles falam assim, eu sou nutricionista vegano. Eu falei, ranco vegano. Não, mas eu sou vegano, ranco vegano daí do seu nome, cara. Quer dizer, então, que se eu for lá no seu consultório, você não me atende? Não, mas é que eu me especializei em veganismo. Maravilhoso, coloca como uma especialização, mas não coloca que você é nutricionista vegano. Não limite. Não se reduza a isso. Você é nutricionista, isso é maravilhoso. Você tem que trabalhar com quem tiver na sua frente, meu irmão. Se for um vegano, é dieta vegana. Se for um carnívoro, é dieta carnívora. Se for um cara da dieta flexível, da dieta flexível. Se for um bodybuilder, dieta bodybuilder. Acabou. Você estudou pra isso. Você entendeu? Você tá falando isso, tô lembrando de uma coisa, né? Minha esposa é vegetariana, né? Sim. E eu e minha filha somos carnívoros. Tá. E é legal, segunda-feira ela tava fazendo bife pra minha filha, assim, sabe? Então essa é a maior prova de amor. Com certeza. E prova esse meu ponto, cara, que você tem que ter a sensibilidade, porque você imagina só, ela tem a sensibilidade de ser vegetariana, vegana, e cuidar de duas pessoas onívoras dentro da casa dela. Com respeito, entendeu? Com tranquilidade, com amor, com carinho. Como que eu, profissional, vou chegar pra alguém de frente pra mim e falar assim, não, você não pode ser vegano mais, vai comer carne. Não tem sentido. Ô Rubens, qual é a maior dificuldade de aderência a uma dieta flexível? Preguiça de contar e de aprender. Cara, a gente tá vivendo uma geração que assim, se você pegar... Nós não, tá? Com a graça de Deus, mas a maioria das pessoas hoje com menos de 30 anos... Você já falou algumas vezes querendo revelar idades aqui, né? A gente não precisa, né? Não precisa. Tá bom. As barbas brancas já revelam, né? Mas, cara, se você pegar hoje um cara com 20 anos de idade e falar pra ele, pega um aipo pra mim no mercado e não tiver uma plaquinha com o nome, ele não pega. Pega pra mim uma alcachofra, uma couve de bruxelas, coisas que não são tão óbvias. Se eu pedir uma cenoura, é meio óbvio. O cara viu o desenho, né? Ele nunca viu uma cenoura de fato. Viu Pernalonga comendo. Mas ele viu um desenho, então ele sabe achar. Agora, ele não tem conexão com a comida mais. Por não ter conexão com a comida, vira um desafio muito grande para esse cara ter variedade e ter a capacidade de contar nutrientes. Porque dá um trabalho no começo, entendeu? Você vai ter que porcionar, você vai ter que pesar a comida, você vai ter que entrar num app e ver quanto de caloria tem naquilo que você achava que era saudável. Você quer um exemplo? O que eu mais recebo lá nos Estados Unidos, por exemplo, é o tal do snack saudável que não é. A pessoa compra, por exemplo, um packzinho com nuts, que tem lá, por exemplo, um packzinho de 30 gramas tem 400 calorias. Que vem ali um pouco de uva passa, um pouco de castanha, amêndoa e tudo, e o cara acha que tá abafando. Só que comeu o quê? Gordura e carboidrato. Exato. Não saciou o apetite dele, provavelmente em meia hora ele vai estar gritando de fome, só que ele já consumiu a quantidade de que ele podia comer num almoço. Você entendeu? Ele podia comer um prato de arroz, feijão e carne, na mesmo valor que ele comeu um pacotinho de nuts. E muita gente não tem essa noção, né? Porque eu, na pandemia, eu tive um momento que eu comecei a medir tudo. Eu fiquei usando o MyFitnessPal. Sim. E como eu tava em casa, lockdown, comecei a pesar tudo, né? Pesar tudo, colocar no MyFitnessPal. Foi o momento que eu mais perdi peso com qualidade. Porque, né, tava fazendo academia do prédio, né? Cuidando da alimentação 100%. O músculo manteve, a gordura reduziu, mas é matemático. É matemático. Né? Agora no olho é muito difícil, né? Muito difícil, cara. As pessoas têm preguiça, né? E eu entendo que dá trabalho mesmo, né? Ter uma balancinha de traficante em casa, do lado do fogão é complicado, mas assim, é um processo, é um tempo. Depois de alguns meses, você já consegue porcionar no olho muito bem.
Entendeu? Você consegue saber o quanto você precisa comer de fato. Mas a balança ela é estratégica, ela vai te dando aquela accountability, sabe? Aquela prestação Sim. de contas, de realmente assim, pô, eu como pouco, será? Pesa a sua comida. Uhum, Tem pessoas que acham que come pouco e estão comendo 250 gramas de arroz uhum. numa refeição, sabe? E não que não possa, pode, mas você tem que equalizar com o resto do dia. O Rubens, você acha que uma dúvida que eu tenho, né? Essa conta do saldo calórico diário para entrar em déficit, né? Sempre tem que olhar pelo dia ou você pode olhar pela semana? Pode olhar pela semana, mas você tem que tomar cuidado com alguns fatores, né? Você não pode concentrar, por exemplo, se você tem um déficit calórico de 500 calorias, isso te resulta uma dieta de 2.000 calorias por dia, vamos supor que você precisava de 2.500 para manutenção. Comendo 2.000, você está em 500 calorias de déficit calórico. Você não pode fazer o que a gente chama de mecanismo de soma zero, que é o quê? Eu como 2.000 calorias segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ao longo de 5 dias eu salvei 2.500 calorias. Quando Como chega tudo no no sábado. sábado, eu como 5.000. Eu acabei com a minha dieta. Uhum. Entendeu? Então, o saldo da semana tem que ser realmente muito bem feito, muito bem estruturado. Eu posso ter um dia que eu comi 3.000, no outro dia eu comi 1.500. Você está correto nisso, Uhum. entendeu? Eu posso comer 1.200 num dia e 3.000 calorias no outro. Eu posso comer 2.000 calorias todos os dias, desde que no final dessa semana o resultado seja no montante muito próximo do que você deveria calcular através do dia. Mas eu ainda acho que o dia é o mais fácil Uhum. para gerar principalmente a disciplina, entendeu? Não que a dieta da pessoa tenha que ser igual, mas você educa, inclusive, aquela parte sensorial da fome, do apetite, você Uhum. entendeu? Porque um dia, por exemplo, que você exagera e come um pouco mais, se você comer esse um pouco mais com alimentos mais carregados, por exemplo, muito comum, o cara passa lá no consultório, aí normalmente eu mando a dieta no dia seguinte, a dieta e o treino, né? Porque eu primeiro atendo Sim. a pessoa e depois eu elaboro. Nesse meio tempo, o cara faz o quê? Já que eu vou receber amanhã, hoje é quinta-feira, eu vou começar na segunda, esses 3 dias eu vou aproveitar. Em 3 dias o cara ganha 3 quilos. O cara vai no Olive Garden, no Rocas e no Cheesecake Factory. E come 5, 6 mil calorias em cada vez que vai, você entendeu? Aí o que acontece? Ele ganha mais peso e na segunda-feira, quando ele começa a dieta, ele tá varado de fome. Porque ele desregulou totalmente a glicemia dele e a insulina dele tá lá em cima. Sim. Entendeu? Então ele não tá modulado para começar a dieta. Então normalmente quando você come muito num dia, o dia seguinte vai te dar mais apetite. E se isso fica uma vez toda semana, você nunca entra, né, num modo, né? Eu lembro também nessa época que eu tava muito regrado, depois de, sei lá, 2, 3 meses eu tive uma refeição muito fora, rica em calorias e tudo mais, né? Mas foi fácil controlar o volume para não exceder demais. Né? E depois foi fácil para voltar. Agora, quando você sai toda semana, você nunca entra na dieta, na verdade. Exatamente, né? Exatamente. Se aquela preocupação normal das pessoas terem quando vão também no consultório de quando eu posso furar a dieta? Calma, você não começou a dieta ainda. Talvez você não precise. Não, mas imagina, como que eu não vou precisar? Cara, se você manipular seus macros de maneira correta, talvez você não precise. Uhum. Eu não furo minha dieta tem muito tempo. E eu não sigo uma dieta, Léo. Mas o que eu fiz, cara? Eu comecei a jejuar bastante, né, como estratégia também pela parte espiritual. Isso foi me dando muito controle de apetite. Uhum. E não tem uma semana sequer que eu não coma pizza e hambúrguer, que são os alimentos que eu gosto, e churrasco. Eu amo esses alimentos. Toda semana eu como os 3. E meu peso continua caindo. Porque eu comecei a entender que agora o meu apetite já está moderado e o quanto eu posso comer de cada coisa quando eu vou comer. Eu faço meu hambúrguer caseiro, eu consigo comer 2 hambúrgueres ali tranquilinhos, entendeu? Cada um fica com mais ou menos 500, 600 calorias. Então eu guardo essas calorias mais pro final do dia para eu comer esse hambúrguer. Quando eu vou comer a pizza, eu sei que aquele dia eu tenho que pegar mais leve, eu tomo mais shake de proteína, fico numa refeição mais leve durante o dia para eu poder comer a pizza à noite. Agora, qual que é o problema? O cara não tem planejamento, acorda hoje como se não tivesse amanhã, come um café da manhã errado, um almoço errado, toma o café da tarde errado e à noite, como ele já cagou tudo mesmo, aí ele vai e come um rodizão. Esse cara que não devia comer rodízio. No fundo, né, todas as estratégias, elas levam a um grau mínimo de disciplina e constância. Não tem como. Isso não tem como fugir. Não tem A como. única forma de fugir é com medicamento. Exatamente. E aí vai pro atalho. Você vai para atalho. E o que o medicamento tenta fazer? Tenta te imputar uma disciplina que você não tinha. Uhum. Porque a via de estratégia dele é o quê? Diminuir seu apetite. Sim. Você come menos. Artificialmente. Que é o que você deveria fazer por ação voluntária, você entendeu? Sim. O Rubens,
Um tema, né, quando eu falo com grandes empreendedores, né, pessoas de negócio, que tem surgido muito, um livro que, quando eu falo assim, o que você tá lendo, né, que você indica? Muita gente fala em Outlive do Peter Attia, né, né pra falar sobre longevidade, né? Então, esse lugar que eu vejo dos profissionais de buscarem o equilíbrio entre performance e longevidade no dia a dia para exercer o trabalho, para ter qualidade de vida e tudo mais, né? Quais são os grandes pilares que você vê hoje para você ter performance com qualidade de vida e longevidade? Pô, cara, sem querer empurrar isso goela abaixo das pessoas, isso era um dogma pra mim, hoje não é mais. Pra mim é espiritualidade. Pra mim é você entender, cara, que quando você consegue perceber que a humanidade tá toda baseada num único lugar, que é a Bíblia, e que ali tem os conhecimentos que são eternos, antigos e atuais, fica muito mais fácil, né? A Bíblia fala sobre prosperidade, ela fala sobre disciplina, ela fala sobre alimentação, ela fala sobre exercício físico e ela fala sobre você buscar o que realmente te conduz ao que é correto, que são os valores sociais que você precisa manter para que você se perpetue na humanidade, né? Quando você fala, por exemplo, em Provérbios você tem, por exemplo, que você não deve ser um glutão, você não deve comer demais. Logo você evita algumas doenças normais, modernas, que você não deve exagerar no álcool. Ou seja, que se você não exagera no álcool, provavelmente você não fica na beira também do precipício para as drogas, para coisas que vão te tirar de quem você é, né? Então, quando eu tive esse despertar, que foi algo muito novo para mim recentemente, eu comecei a perceber que, cara, tava tudo ali o tempo inteiro. Só que normalmente era vendido de uma forma tão velha, tão arcaica pra gente, que a gente via aquilo como algo maçante. Como dogmas, né? Como dogma, algo que vai me limitar, que vai me prender e não que vai me libertar. Você entendeu? E hoje eu me vejo liberto em Jesus Cristo. Me vejo que assim, eu tô vivendo meu melhor momento, eu tô comendo de tudo que eu quero, eu tenho liberdade para tomar o meu vinho, eu tenho como aproveitar, curtir, eu tenho como empreender. Só que agora eu tenho propósito para fazer tudo isso, entendeu? Porque agora eu tenho que entender que eu não tô fazendo isso tudo para eu viver no hoje, mas para viver na vida eterna. E para viver na vida eterna eu tenho que fazer o certo agora. E o certo não é só para mim, é o certo pro meu filho, é o certo pra minha esposa, é o certo pro meu sócio, é o certo pra sociedade que tá em minha volta. E quando você vai melhorando isso, cara, você melhorou o mundo inteiro na sua volta. Por quê? Porque você se melhorou. Entendeu? Você olhou algo ali que tinha que te moldar para que você vivesse a eternidade, né? Que é a promessa de vida eterna. Mas quando você melhorou todo meio em sua volta. Você não trai, você não rouba, você não mata, você não passa ninguém para trás. Não faz mal a si, né? Não faz mal a si próprio. Por quê? Porque você quer agradar o ser maior que é Jesus Cristo. Entendeu? Então, eu sei que é algo que ainda é um tabu para as pessoas, mas o evangelho veio como essa flecha, cara, que me cerrou no meio, sabe? Quando eu tive meu AVC. Que foi uma coisa sobrenatural, que eu nunca achei que eu fosse passar, que eu dava risada disso, né? Eu agia com escárnio nisso, mas eu vivi. Eu ouvi uma voz. Sabe, eu ouvi Cristo me chamar ali dentro do quarto do hospital. E aquilo pra mim foi tão transformador que hoje, se eu não falar isso, eu tô guardando a melhor porção pra mim. Eu podia vir aqui e falar sobre empreendedorismo, sobre dieta, sobre treino, sobre como ganhar dinheiro, sobre como ser feliz, sobre como escalar nas redes sociais e tal. E isso não é o mais importante. O mais importante é você trazer isso, né, da sua espiritualidade, do seu relacionamento com Cristo para tudo que você for fazer, que tudo vai prosperar. Agora, sabe o que é curioso? Você falando tudo isso, e eu acompanhei, eu lembro, há 1 ano e 2 meses, talvez, atrás, né? Exato. Que você passou pelo seu evento meses. de saúde, né? E depois como muito do que você trouxe como conteúdo foi sobre esse chamado e essa mudança que você teve em relação à perspectiva de como você olha a vida como um todo, né? Mas é curioso que ao mesmo tempo você consegue, pela tua visão técnica, interpretar mesmo a Bíblia e mostrar que esses ensinamentos que às vezes você tem num livro de ciência, Sim. você também consegue ver. Com certeza. Não é isso? Mas, cara, a Bíblia, ela é o livro mais atual que você vai ler amanhã, se você quiser ler. Porque ela é atemporal, ela foi feita para isso, entendeu? Como que uma obra resistiu mais de 2000 anos, Léo? Sim. Como? 2000 anos, cara. 2000 anos. Ela serviu, ela serve e ela vai continuar servindo até que Jesus volte, meu irmão. Ela foi preparada para isso, você entendeu? E quem se moldar por ali, cara, vai entender o real propósito das coisas. E isso Por que foi transformador para mim, cara? Eu era um caçador de crente. Eu era o cara que assistia documentário pra bater nos religiosos. Você entendeu? Eu era o cara que tinha perdido amigos pra religião. E eu comecei a entender que a religião não é o caminho.
A Bíblia é, Jesus Cristo é. Sim, Você não precisa estar preso numa denominação, numa ideologia. sim. Você precisa entender o que a Bíblia tem como função, que é te ensinar a ser o melhor cristão possível. O que é ser cristão? É parecer com Jesus Cristo. Então, quando você olha, por exemplo, os evangelhos, você vê como que Jesus Cristo passou na Terra. Se você começar a agir como ele, não tem como as coisas darem errado para você. Não tem. Simplesmente não tem. E por que eu trago para essa visão mais tecnicista? Porque eu entendo que Jesus tem levantado uma geração hoje, cara, que ela vai se comunicar com pessoas que ela não se comunicava antes. Porque imagina o seguinte, acabei de falar pra você que eu trouxe um violão pro meu pastor, um dos meus pastores da igreja. Se você vê o cara, você vai cair pra trás. É um cara jovem, disruptivo, super bacana. Não é o estereótipo. Não é o estereótipo. Antes, quando a gente falava assim, cara, você vai receber um pastor aqui, o que você imagina? Um cara de terno, que tem trejeito, Cabelo fala, engomado. varão, tá amarrado, em nome de Jesus, vai com Deus, a paz, não sei o que, ele tem todo um trejeito, ele tem um modo de falar e tal, e a gente entendeu, cara, que isso aí é o que o mundo ensinou a religião a fazer, e que a gente não tem que ficar preso nisso. A gente tem que ser realmente o que Deus falou que a gente ia ser. Nova criatura em Cristo. A gente tem que agir melhor, a gente tem que fazer o bem pros outros, a gente tem que fazer caridade, a gente tem que cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro, de fato, entendeu? Quando você faz isso, você transforma o mundo à sua volta, inevitavelmente. Sua família muda, seus valores mudam. Olha pra você ver que interessante, cara. Tem 1 ano que isso aconteceu. Eu era um católico não praticante, que fazia de tudo pra ter uma desculpa pra não ir na missa no domingo. Eu era esse cara, né? E hoje em casa a gente tem grupo de oração lá dentro, a gente tem, por exemplo, todos os dias uma prática com os nossos filhos. Quando eu fui fazer o aniversário do meu filho desse ano, eu falei assim, filho, qual que vai ser o tema do seu aniversário esse ano? Ele falou, Jesus. Eu falei, como Jesus? Ele falou assim, eu quero um tema de Jesus. Eu falei assim, quer escolher um tema da Bíblia do que você mais gosta dele? Quero Noé, então. O aniversário dele foi da Arca de Noé. Quem olha de longe, com uma visão mais cética, como a que eu tinha antes, fala assim, pô, um moleque é criança, ele devia estar fazendo coisa de super-herói, ele devia estar fazendo coisa, por exemplo, de safari, não sei o quê. Ele já fez tudo isso. E por iniciativa própria, ele escolheu esse tema. Por quê? Porque Jesus hoje é um tema leve para ele. Ele gosta de consumir. O mesmo prazer que ele encontra em consumir Spider-Man, Batman, Superman, ele tem em consumir Jesus. Por quê? Porque eu não tive que impor isso na vida dele. Eu não tive que fazer ele aceitar que aquilo não tinha saída. Então ele viu que eu tenho prazer em viver isso em Cristo, que a minha esposa tem prazer em viver isso em Cristo, e que ele, por, obviamente, se inspirar nos pais, tá fazendo junto, entendeu? Então eu acredito, cara, que quando você cria isso, não que nós somos superiores a quem não acredita, não é nada disso, mas quando você faz isso, você entende que, o que tem na Bíblia ali? Uma construção séria de valores, em que eu não posso trair, não posso roubar, não posso matar, eu tenho que respeitar, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser intelectualmente ativo, eu tenho que ser próspero, eu tenho que prover. O que tem de errado, o que tem de ruim ali? Quando você traz esses valores para a sociedade atual, você fala, cara, se todo mundo fizesse o que está ali, a sociedade seria muito melhor. Exato. Entendeu? E quando a gente fala, né, independente de espiritualidade, de religião, né, todos as perdas de valores que a gente tem são esses, né? Sim. Quando você olha por essa ótica, você acha que a tua relação profissional com o meio do esporte e tudo mais também, ele deu uma revigorada? Deu uma transformada, porque eu entendo que, por exemplo, eu tenho 1,5 milhão no meu canal do YouTube hoje. Eu não acredito que Deus me deu isso pra que eu me ensoberbecesse, sabe? Pra que eu olhasse e falasse, uau, eu tenho uma placa de 1 milhão colada na minha parede. Que legal, eu dou uma carteirada. Quando o cara vai no meu consultório, ele me respeita mais porque ele vê uma placa de 1 milhão ali. Eu entendo que aquilo foi um presente que Deus me deu pra eu usar, pra da minha forma eu evangelizar essas pessoas. Não que eu vou ter que pregar pra elas em todo vídeo, mas se num vídeo, quando eu for me despedir, eu falar assim, cara, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus aí, que a sua casa, cara, tenha prosperidade, que não sei o que e tal, a pessoa ela sai de uma maneira mais leve do vídeo. Quando ela percebe que eu mudei o meu jeito de falar, que eu não falo mais tanto palavrão, que agora eu honro muito mais a minha família, que eu me porto de uma maneira muito mais séria, eu tô sendo Bíblia falada, vivida pra ela. Você entendeu? Mesmo que ela nunca esteja aberto uma Bíblia, ela vê um pouco de Cristo em mim. Que é o nosso chamado, a gente tem que ser cristão é isso, entendeu? E eu não vejo mudança no sentido negativo, assim, de o seu conteúdo ele continua informativo, engajante, humorado e tudo mais, né? Claro. O estilo não mudou. Não tem que mudar. Né? Não tem que mudar.
E Não você tem acha como. que alguma coisa, você atraiu novas audiências com tudo isso? Reteve, perdeu? Eu O acho que você acha? eu acho que teve uma transformação, né? Tem uma música agora que tá bem popular, que é do Drops, que fala: é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Esse perder tudo por amor e com alegria é um pouco Pô, disso. tinha que ter pego o violãozinho aí, pô. Aí ia ser terrível, porque eu não sei tocar. Mas essa música é do Paulinho, ficou meu amigo também, um cara maravilhoso, fantástico, que carrega algo muito incrível. E ela fala sobre o que você vai viver quando você decide andar por esse caminho. Quando você assume os seus valores, e seja quais forem, tá, pessoal? O meu são os valores cristãos. Mas você pode ter um outro valor, Sim, né? sim. E aí, por ter esse valor, quando você assume isso publicamente, você fecha a porta com muitas pessoas. Mas você abre com muitas outras também, né? Quando eu tô ali na internet, por exemplo, eu faço um post que eu sei que ele tem um cunho mais espiritualizado, um pouco mais falando da fé cristã e tudo, eu vejo que tem gente que torce o bico, que não gosta. Tá tudo bem, não tem problema. Mas eu também era esse cara que não gostava de consumir esse conteúdo e até ridicularizava. Até que teve o teu chamado. Até que, como eu não arrumei uma ocasião de encontrar Jesus, ele arrumou uma de me encontrar, entendeu? Foi comigo quase morrendo. Então eu espero que as pessoas conheçam sem precisar passar por isso, entendeu? Então que a minha vida seja esse evangelho para as pessoas verem que, cara, você pode fazer isso de uma maneira sutil, tranquila, e você não precisa deixar de ser quem você é. O que me chama a atenção, Léo, é que tem uma geração ávida pra ouvir isso, cara. Sabe? Eu vejo que assim, cara, o simples fato de você falar que você faz com que um jovem, que é um cara que poderia estar vivendo a coisa do mundo total, ele pare pra prestar atenção no que você tá falando e ele entenda lá no coração dele que, cara, eu preciso ouvir um pouco mais disso aí. Tá me faltando. Tá na hora de eu dar atenção. A entendeu? arte é como você embala. Exatamente. Em que formato, né? Na linguagem acessível para essa juventude, né? Sim, E junto com a informação do que ele tá buscando também do teu segmento, com certeza. né? E se você junta tudo isso, acho que aí acontece, né? Essa Com passagem certeza. da mensagem, né? Com certeza. Né? Porque não é uma pregação, né, direta, vamos dizer assim, mas ela tá no contexto como um todo, né? Sim, até porque nem tem a capacidade de pregar, né? Não Sim. sou uma pessoa capacitada para isso. Mas, quando você vive algo, é inevitável que as pessoas vejam. É como a musculação. Você entendeu? Se você começa a comer direito, treinar sério, duro, e você começa a transformar seu corpo, mesmo que você não diga nada, as pessoas notam que você é um cara que treina, que faz dieta, que tem um físico mais musculoso. Então não tem como você começar a viver o evangelho, começar a seguir o que está escrito dentro da Bíblia, e isso não ser reflexo da sua vida nas pessoas. Elas vão ver que você é uma pessoa diferente, que você carrega algo diferente. E esses valores vão fazer com que em algum momento elas queiram se perguntar: o que você tem de diferente, cara? E aí é o momento de você ser o evangelista que você pode ser na vida dessa pessoa, entendeu? Do seu jeito. Sem precisar moldar ela aos padrões do que você acha que é correto. Porque ela vai encontrar, o Espírito Santo vai agir nela e ela vai encontrar o jeito dela, entendeu? É muito legal ver isso, porque eu vejo tudo isso com os valores de família, seus filhos, né? Tá tudo junto, Sim, né? sim. Nesse momento, né? É muito louco porque assim, cara, antes eu tinha minhas metas pessoais, que eram o quê? Eu sou um cara que veio de origem pobre, não tenho herança, então eu tenho que acumular patrimônio, fazer dinheiro, porque um dia eu vou faltar, e eu quase faltei, né? E eu preciso deixar algo para os meus filhos, eu preciso que eles tenham uma vida melhor do que a que eu tive, e eu já tô fazendo isso, já tô dando essa vida para eles, né? A minha esposa precisa ter uma vida melhor do que a que o pai dela deu para ela, e o pai dela deu uma vida maravilhosa para ela. Então eu preciso ser o provedor, preciso ser o leão, preciso conquistar, empreender e tal. E hoje, para mim, eu tenho que cuidar para que a minha família encontre a salvação. É isso. O meu propósito hoje é esse, cara. Eu preciso andar na calçada sem pisar na rua. Porque a rua é o mundo. E o mundo, meu irmão, a nossa briga aqui não é contra pessoas, sabe? A Bíblia diz que é contra principados e potestades. A tradução disso é governantes e autoridades. Quem são governantes e autoridades? Você não tem que brigar com o Lula. Você entendeu? Os governantes e autoridades do mundo é o maligno. O mundo é deles. Você entendeu? O reino que espera a gente está depois. Quem acha que, por exemplo, que o diabo está no inferno está enganado. O diabo está aqui, meu irmão. A Bíblia diz que ele é um leão voraz esperando você dormir para ele te abocanhar. Entendeu? E ele não vai vir para você na forma de um cara chifrudo com um tridente. Ele vai vir como uma mulher de saia curta e um decote para tentar arruinar seu casamento. Ou uma oportunidade de patrocínio. Ele vai vir como né? uma oportunidade de ganhar muito dinheiro de uma maneira ilícita. Ele vai vir como um sócio que te conduz por algo errado. Ele vai vir como um amigo que te oferece droga. Entendeu? Não que esse cara seja o diabo, mas ele está sendo usado pelo diabo para te fazer tropeçar.
entendeu? Então a minha meta de vida hoje é conduzir minha família para a salvação, e eu incluso nisso. Se isso acontecer, meu irmão, eu sei que, como a própria Bíblia diz, nada falta para aqueles que amam o Senhor, não tem como. Rubens, falando sobre o mercado do fisiculturismo, queria ouvir de você, onde que você acha que está essa curva do mercado brasileiro? Você acha que a gente atingiu um teto? Você acha que o interesse do mainstream continua crescendo? Onde que você acha que a gente está hoje? Continua crescendo e vai crescer mais, cara. O que a gente está passando agora é um amadurecimento, ao meu ver, né? A gente teve aquele boom, aquele frisson, Ramon, Rafael Brandão e tal, e tudo que faz vira notícia, e de repente vem um tropeço do Ramon e todo mundo já começa a questionar se ele é o cara ou não e tal. Só que ao mesmo tempo, as pessoas que estavam de fora da bolha, olhando para dentro dela, agora elas pisaram dentro dessa bolha. E elas estão começando a treinar nas academias. E elas estão vendo que não é só o Ramon, que tem o Menegatti, que tem o Livinho, que tem o Eric, que tem o Zancanelli, e que o treinador do Zancanelli é o Pacholoc, e que o Pacholoc treina esse e aquele. E treina Olímpia. E que o Pacholoc treina o cara do Olímpia, que é o Derek Lansford. E que o Pacholoc tá numa empresa que faz suplemento, e aí ela quer tomar o suplemento. E aí ela começa a se envolver com o meio. Sim. Entendeu? Então a gente tá passando por um amadurecimento em que vai fazer com que a gente chegue num estágio muito bom. Mas ainda vai levar um tempo. Eu costumo modelar muito pelo UFC, pelo MMA. Eu sou muito fã também. Eu também sou muito fã, cara, muito fã mesmo. E eu vejo exatamente esse amadurecimento. Essa semana, o Dana White fechou um contrato com a Paramount de 7,7 bilhões de dólares. Sabe o que isso significa? Que o pay-per-view norte-americano, que custava 89 dólares, agora não vai custar mais nada. Porque o Paramount, ele tem assinatura por R$19,90 por mês. Sim. Ou seja, a Dona Maria, o Seu Zé, o Mr. Stevenson, a Dona Anne, vai agora passar na Paramount um dia de sábado à noite e vai estar passando luta. E o que antes era um terror para eles vai começar a ser algo normal. E é curioso porque no mercado americano é diferente, pelo que eu entendo, do mercado brasileiro, que, por exemplo, eu assino o UFC Fight Pass. Sim. Né? E ao assinar o UFC Fight Pass por acho que R$29,90, Isso. os numerados estão todos disponíveis para mim. Exato. Eu não preciso pagar o pay-per-view. Não, né? Isso é só Brasil que tem. Só Brasil que tem. É uma oportunidade incrível, e que agora vai ficar mais fácil ainda. Não sei se vai melhorar mais do que isso, mas, por exemplo, Paramount é gigantesca. É Paramount e CBS, eles são gigantes, né? Então eles vão popularizar o esporte. O que vai acontecer? Quando você populariza um esporte nessa esfera, você não tá mais falando do UFC ter que pagar uma bolsa de 1 milhão numa luta. Você tá falando do UFC pagando uma bolsa de 10 milhões. E quando você paga uma bolsa de 10 milhões, você tem uma qualificação profissional muito grande. Os atletas viram muito mais atletas. Sim. O cinema vai olhar para esses caras como uma fonte de grana, vai levar eles pro cinema também. Quando eles foram pro cinema, viram uma via de mão dupla, entendeu? O Poitin tá gravando um filme nesse momento no Uruguai. Você entendeu? O Conor McGregor fez filme. Sim. O Randy Couture fez filme. Quinton Jackson fez filme. Entendeu? O Lyoto Machida, que é meu amigo, meu cliente lá, né, congrega na mesma igreja que eu, ele mentora um dos maiores mentores financeiros dos Estados Unidos. Ele viaja direto pra Califórnia para dar mentoria pra esse cara. Pela autoridade que originalmente veio pela luta. Pela luta. Você entendeu? Então eu acredito que a musculação vai passar por isso também. Mas para isso acontecer, a gente precisa de saltos maiores da sociedade como um todo. Entendendo que o Ramon não deixa de ser o Ramon porque ele perdeu um título. A gente tem que começar a comprar mais a briga do nosso atleta. Tem eu quando vejo isso, pra mim é muito sobre brasileiro só gosta quando o atleta, não é que o brasileiro gosta do esporte, ele gosta de quem ganha, né? Exato. E quando, né, se não for o número 1, eu gosto de, por exemplo, eu gosto do UFC, eu gosto de fisiculturismo, eu gosto de tênis, né? Então o tênis tem o João Fonseca que acabou de despontar no ranking, né, com 18 anos de idade, então se não tá crescendo pra virar o número 1, então é hype, né? Então é uma bolha, né? Então acho que o fisiculturismo passa por isso, só que como foi pro mainstream muito rápido, né, e o mercado não preparado, virou futebol, né? Então torcidas, né, agressões, né, no sentido de polarização e tudo mais, né? Sim, com certeza. Por quê? Porque como eu te disse anteriormente, a camada que consome hoje bodybuilding, a maromba como um todo, é uma camada classe C e B, né? E aí é inevitável que o nível de cultura seja um pouco menor. E eu não tô falando isso aqui com juízo de valor, desmerecendo nem nada, mas é uma consequência, né? Quem tem, obviamente, menos dinheiro acaba tendo menos acesso à cultura e isso vai se postergando e vira uma bola de neve. Se a gente começar a furar essas bolhas e começar a ir para camadas mais abastadas, a gente inevitavelmente vai ter o quê? Uma qualificação maior dos atletas,
O atleta que antes ele estava se qualificando mais, só por ele não usar mais uma roupa rasgada como era antigamente, tomar banho, passar um desodorante, que era uma coisa que o atleta não fazia antes. Década de 80, meu irmão. Sim. O bodybuilder era um cara que estava dentro de uma jaula na academia, com uma roupa que ele ia treinar a semana inteira igual, entendeu? Ele não se preocupava com o visual dele, ele não cortava cabelo, ele não se depilava, ele não fazia nada. Hoje ele é um cara que ele já tem uma aparência e tal. Agora ele precisa ir para um próximo nível, que é o nível do intelecto. Ele precisa se comunicar com essa galera do alto nível. Entendeu? Ele precisa ter a possibilidade de vir nesse podcast aqui e bater um papo com você sobre empreendedorismo, quais são os passos que ele vai dar depois que a carreira dele de atleta acabar, porque vai acabar. Sim. Entendeu? Quando ele começar a fazer isso, cara, o mindset do atleta, ele é único. Haja visto que hoje nos Estados Unidos, caras como Michael Phelps, Shaquille O'Neal, dão palestras multimilionárias. De negócios. De negócios, você entendeu? Shaquille O'Neal é dono de mais de 400 franquias nos Estados Unidos. Era um jogador de basquete. Sim. É um cara super bem-humorado, uma presença leve e tal, e é um baita do empreendedor. Então, quando o atleta começar a perceber esse novo estágio que ele tem que ocupar, a gente vai chegar nesse patamar, eu creio. E você tem algumas exceções, quando você olha os Estados Unidos, mesmo no Brasil, né? Você vê um Brandão que tem uma visão de negócios, tá construindo certeza. todo um ecossistema, né? Sim. E você vê que já transcende a necessidade do esporte, né? Apesar do esporte ser a plataforma por onde ele tem a audiência dele, né? Estados Unidos, eu acompanhando, vejo tipo um Jay Cutler, né? Que é super empreendedor. Né? Com negócios, mídia e tudo mais, O próprio Ronnie Coleman, né? Sim. O próprio Ronnie Coleman, também super empreendedor, um cara super ativo no mercado até hoje, né? Então, apesar de ter sofrido com tantos exageros, né? Sim, que ele teve com... Acabou de ter uma sepse, né? Quase faleceu, cara. Sim. É um guerreiro. Eu coloquei uma das perguntas, e você já antecipou, né? Eu coloquei assim, como a Liga Profissional de Fisiculturismo pode se inspirar em outras modalidades como o UFC para criar shows mais atrativos para audiência que não é fã hardcore, né? Para não ter um campeonato de 8, 12 horas, né? E fazer um formato de muito mais entretenimento curto, né? E para TV, enfim. Eu creio que eles estão passando por uma evolução muito importante também. O Olímpia era algo inatingível há 5, 6 anos atrás. Inatingível, cara. Quando eu saí daqui, então, em 2016, um brasileiro no Olímpia era inimaginável. Era só os que moravam nos Estados Unidos mesmo e olha lá, você entendeu? Hoje a gente tem a segunda maior delegação do Olímpia, é brasileira. Só perde para os Estados Unidos. Só perde para os Estados Unidos, que não tem como superar, porque é lá, você entendeu? Então a gente tá muito forte nisso. Só que o Olímpia também, sabendo desse crescimento ao redor do mundo, ele abriu muitas vagas. Então uma Classic Physique que antes tinha 12 caras em cima do palco, no último ano teve 58. Eu sou host do pay-per-view do Mr. Olímpia. Cara, apresentar 58 atletas, o cara que veio do Suriname, que você não sabe nem o nome, é muito difícil. É difícil, né? Não dá pra fica muito maçante pra audiência, você entendeu? Então, o que eu acredito? Eu acredito que isso é uma estratégia para que as pessoas percebam que é possível, para que isso popularize o bodybuilding nas praças, e depois eles vão fazer um facão de novo. Sim. O Olímpia vai ter que ser o gourmet, vai ter que ser a Copa do Mundo. E a hora que eles fizerem isso, um outro ou outros shows vão se qualificar no mesmo nível de status, né? O Pitch Pro, que é o novo show de Pittsburgh, que agora tem uma feira também, provavelmente seja um desses. O Arnold Classic já é um desses, né? O show de Tampa é um desses. Qual mais? O show de Chicago é um desses. Então eu acredito que outros shows, o Olímpia Brasil, entendeu? Então outras praças vão se credenciar para ter um crescimento e comportar esse grupo todo de atletas que precisam estar no Olímpia para entregar o Prime. Quando tiver um grupo menor, aí dá para pensar em estratégias mais cinematográficas, entendeu? Porque o que falta para mim, cara, hoje no Olímpia, é uma pré-produção como o UFC faz. Por exemplo, vai ter um UFC numerado, eu tô vendo o countdown já durante a semana. Sim. Eu quero ver como... Com o documentário da preparação, da vida do atleta, O Duplessis vai lutar contra o Kimaev agora. Eu quero ver como o Kimaev tá treinando, com quem que ele foi fazer o camp, entendeu? Tipo, o Poatan foi fazer um camp na Fighting Nerds, eu quero ver ele treinando com o Borralho, eu quero ver ele treinando com o Ruff, entendeu? Eu quero ver isso. Então eu começo a acompanhar a vida desse cara. Cria um storytelling. Isso aumenta muito como eu trato esse meu ídolo, entendeu? Que se ele perder, ele não vai ter tanto aquele demérito como teria se eu simplesmente soubesse quem ele é de ouvir falar. Sim. Entendeu? Então eu acho que, por exemplo, um Ramon, ele não é um cara com a maior das habilidades na frente da câmera. Mas se tiver uma equipe, por exemplo, documentando o que ele tá fazendo, transformando a vida dele no enredo, mostrando ele no dia a dia, lidando com o filho, com pressão de trabalho, com dificuldade, chorando às vezes. Meu irmão, o cara vai virar uma máquina.
Você entendeu? E quem sai ganhando é a instituição, ao meu ver, entendeu? Entendo. Então tem todo esse lado do entretenimento do atrás das câmeras, né? Mas eu acho que também tem esse lugar de, depois de popularizar com essa estratégia que você está falando, né? De ter vários participantes de um Olímpia, por exemplo, é transformar a liga num formato como se o Olímpia fosse as finais, né? Sim. Né? E você tem as etapas, né, dos outros campeonatos que acumula ponto ou qualifica e tudo mais, e só o suprassumo vai para a Copa do Mundo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu acho que se não colocar nessa posição, o Olímpia vai se perder, mas isso não corre risco de acontecer, porque as pessoas que estão por trás são mentes muito aguerridas. Tamer, que é o produtor, o Steve Weinberger, que é o chefe de juízes, o Tyler Mannion, que é Sim. hoje o cara que tá O à frente, herdeiro, o né, da herdeiro, família, né? né? Muito, tem uma cabeça muito pra frente, muito moderna. Eles sabem disso, Eles né? sabem disso. Tudo isso aqui que eu tô falando, eu acho que eles estão alguns passos na frente já do que eu tô falando, pra falar a verdade pra você. Agora você falou, eu vou só sair um pouco da pauta original e eu vou te fazer uma pergunta de curiosidade. Poatan vai ganhar do Ankalaev, na sua opinião? Eu acho que ele tem todas as ferramentas pra ganhar, mas eu fico preocupado de ver ele gravando filme no meio do camp, cara. Juro pra você. Cara, o Poatan é um dos caras mais, assim, que mais deixam a gente com vontade de assistir ele lutar, né? Ele tem muitas armas, cara. Sim. Ele constrói um nocaute. Você vê a inteligência. Eu não sou um lutador, mas eu vejo a inteligência dele em construir um nocaute. Sim. Em dar um passo na hora certa, em chamar o golpe, entendeu? Tudo que ele já fez, pra mim, credenciam ele como um dos maiores de todos os tempos. E pra mim, ele ganha do Ankalaev. Mas quando eu vejo que, pô, ele já tá com 38 anos, ele entendeu que tem um showbiz todo em volta que pode perpetuar a carreira dele depois, e que ele tá aproveitando, me dá um pouquinho de medo. Mas eu sei também que ele é um cara que ele não deixa de treinar. Exato. Eu tive aqui um episódio, teve duas pessoas do meio do MMA, eu recebi já aqui o André Azevedo, que é o apresentador do UFC. Uau, adoro né? o trabalho dele, É, sim. eu tô Ele tá no 6º round também com os Exato. meninos, né? Então, e aí eu tô combinando com o Renato Rebelo, Putz. dele passar aqui. Pra mim, Renato Rebelo, se você estiver assistindo, você é o melhor canal do YouTube na atualidade. Melhor resenha, né? Cara, assim, é um profissionalismo, cara. Você não pula o merchan, você quer ficar pra ver o que ele tem que falar, aquilo agrega de fato pra você, e a resenha dele é muito amarrada, meu irmão. E ganhou como creator do ano da Insider, Insider. ano passado. Eu tava lá no evento Sim. e eu vi de perto ele ganhando. Sim. E eu falei, cara, era muito improvável, apesar da gente que acompanha, né, sabe do talento e da qualidade, né? Sim. Mas ele tava concorrendo com gente muito grande Muito no grande. mercado de influência, né? Sim. Canais gigantes e tudo Sim. mais, né? Mas ele transformou o canal dele numa TV, né? É um Exato. cara de uma competência incrível. né? Exato, o roteiro que ele faz, como É. ele consegue amarrar, né, a análise dele, né? Sim. Eu tô desde a época do prêmio da Insider falando, Renato, vamos lá. Sim. Não, eu vou, teve filho e tudo mais, Aham. né? Então a gente tá vendo se esse ano a gente faz um Tomara episódio. que dê certo, cara. Tenho muita vontade de conhecer ele. E o outro que veio foi o Alexandre Lemos, do ConnectCast. Sim, ConnectCast. Carioca, né? Sim, adoro o canal dele veio também. aqui, a gente fez uma baita Que resenha. legal, cara. Assisto né? muito o canal dele. E ele tava falando muito sobre essa questão de como o Poatan é fora da curva, né? Aham. Mas ao mesmo tempo é aquele, desde o Anderson talvez, ou do Charles, do Bronx, eu não sinto aquele frio na barriga de sempre sofrer numa Sim. luta, sabe? Sim, com Né? certeza, com certeza. Ele não foi testado em todas as áreas, né? Ele não foi um Sim. cara ainda que ficou de costas pro chão, então isso dá um temor na gente. O Sim. Ankalaev tem armas pra fazer isso, apesar dele ter bancado o que ele falou e ter ficado em pé trocando com ele. Mas eu acho que nessa segunda luta não vai ser assim. Eu acho que o Ankalaev vem pra grudar as perninhas dele, jogar ele pro chão, e aí eu acho que fica melhor pro Poatan. Sim. Porque daí ele consegue, né, treinar bem essa defesa de queda dele, que tem sido boa, e aí medindo distância não tem pra ninguém, meu irmão. Se a mão do Poatan entrar, é pedrada e a casa cai. Mas muito legal. Você pode ser apresentador comentarista do Olímpia e do UFC também, né? Vai, Renato Pode- Rebelo, me convida aí pra alguma coisa, vai. Ou bate lá no Dana White, pô. Imagina. Eu vou te falar que o chefe de segurança, não vou falar nome porque eu acho que eu não posso, mas o chefe de segurança do Joe Rogan é meu amigo. Caramba, que E é legal. uma pessoa conhecida do meio. Que É legal. uma pessoa conhecida no meio do fisiculturismo. Que legal, muito É. bom, muito bom. Rubens, quais são os projetos aí que você tem pela frente? Você estava falando, né? Acho que até antes da gente começar a gravar, falou, putz, eu tô um pouco agora focado nos negócios, não tão na frente da câmera e tal. Como que tá o seu ecossistema hoje e quais são os projetos futuros que você tá planejando? Ô, Léo, eu entendi que eu tô vivendo uma estação, cara, em que o holofote, eu preciso pegar ele e virar pra algumas pessoas, sabe?
E isso não é difícil pra mim, porque a minha vida inteira eu fui esse cara, né? Enquanto eu fui treinador, eu fazia questão de pôr holofote no meu atleta, eu era o treinador de backstage, de carregar mala, de estar tudo cheio de tinta e de nem aparecer. E eu gostava disso. Eu sou muito grato pelo que a internet me deu, eu amo isso. Eu amo ser conhecido na rua, eu amo tirar foto, eu amo que as pessoas venham falar comigo, eu gosto muito disso. Mas eu entendo, cara, que nesse momento a minha maior contribuição é em revelar novos profissionais, formar novos profissionais. Então eu tenho atuado muito nisso, eu tenho trabalhado junto com a CBMF aqui no Brasil, né? Sou chefe da disciplina de consultoria online, tenho a disciplina de prescrição de treinamento resistido também, de história do bodybuilding. Estou também à frente de alguns projetos com a Link Education nos Estados Unidos, que é uma escola para brasileiros norte-americana. Então ela capacita o cara a ser personal trainer e nutricionista nos Estados Unidos em português. Que legal. Né? Tem projetos muito bons com eles também. A educação sempre foi um chamado para mim, cara. Eu amo muito isso, sabe? Eu gosto muito de ensinar, gosto de estar com pessoas e tudo. Então eu tenho entendido, cara, que é o momento de eu focar nisso e de eu começar a construir comunidades nessa direção. Começar a pegar profissionais que querem romper com os problemas financeiros, com os problemas de crescimento, com o empreendedorismo, com a criatividade, com o marketing, e trazer eles não para que o Rubens seja o único cara que vai ensinar eles, mas que eu possa ser um hub para trazer tantos profissionais bons que Deus foi colocando no meu caminho ao longo dessa trajetória, para que eu possa trazer essa galera para ensinar esses novos profissionais no mercado, entendeu? Então eu tenho criado e tenho investido muito em tecnologia nesse segmento, você é um cara desse segmento, Sim. Quero dicas, inclusive, né? Tô lançando uma plataforma de consultoria online que é específica para profissionais, né? Que é o FitNote. O FitNote tem esse propósito de fazer com que o profissional ele tenha a gestão completa de todo o business dele numa plataforma só. De atender alunos. Ele atende o aluno, ele avalia o aluno, ele faz anamnese, ele faz fotocomparação, ele prescreve treino, dieta, ele faz o appointment do cara ali, faz o controle financeiro, controla quando o cara tem que... É um ERP e um CRM, quase tudo integrado, isso, né? Tudo integrado, cara. É planilha, é segundo cérebro, é tudo pro cara ali, pra ele não depender de ficar pagando 1000 plataformas ou de ter um trabalho pouco profissional na frente do cliente, entendeu? E é muito acessível. E vai ser global, obviamente, Global, né? Português, global. inglês, Português, né? inglês, Você espanhol, tá nos dois já mercados, já né? tá nos 3 idiomas. A gente vai começar aqui, obviamente, por questões óbvias, né? Eu quero massificar ele aqui. Usa da tua audiência, né? Não estamos tendo nenhuma barreira de entrada, o pessoal ama a plataforma, ela é altamente personalizável. E eu tenho investido nisso agora, cara. Eu quero investir mais nas mentorias também, quero poder estar cada vez mais em eventos em que eu possa palestrar, em que eu possa ensinar, em que eu possa passar para frente um pouco o conhecimento que eu adquiri com a performance do esporte, sabe? Então, meu foco pro futuro tem sido esse, cara, nesse momento. Mas também você tem o lado ainda criador de conteúdo, patrocinado por marcas, né? Sim. E que também é um foco que toma um tempo e energia, né? Sim, nada do que tá surgindo na minha vida me desonera do que eu já faço, né? Só soma. Só soma. Porque, por exemplo, hoje criar conteúdo pra mim já virou prazer. Sabe, quando eu crio conteúdo pra internet, como eu entendi que o hype é algo que passa, eu entendi que eu tenho que fazer algo com propósito. Então, quando eu crio um conteúdo, quando eu tô fazendo um react, quando eu tô fazendo uma aula, eu tenho muito mais prazer em fazer, porque eu sei que eu não tô perseguindo as views. Elas não me importam mais tanto. E as marcas que estão comigo entenderam isso, né? Que legal. A gente tinha dito anteriormente aqui, não tem como eu não falar isso publicamente, a Insider ficou comigo 5 anos, cara. Eu cheguei na Insider em 2020, no começo da pandemia. Não, nem tinha, né, tantos influenciadores. Isso, né? não tinha. Tinha acho que um outro cara e eu, que era o Macho Moda. Fiquei com o Yuri e com a Carol por 5 anos, né? Meu contrato venceu agora no final de 2024 e a gente não renovou. Mas, cara, assim, eles são família pra mim. Sabe, acompanho eles no dia a dia, eles acompanham também. Eu viro e mexo, eu mando uma mensagem pro Yuri, pra Carol. Eu defendo a marca com unhas e dentes como se fosse minha, até Sim, hoje. são Por pessoas quê? muito queridas. Porque não é porque tem um bom marketing ou porque o cara é legal. É porque o produto é o melhor do mercado. É o melhor produto do mercado e ponto, acabou. Não tem concorrência pros caras. Eles fizeram algo realmente que é o creme de la creme. E quando você chega num estágio como esse, estando com eles ou não, você tem que continuar aprendendo e eu quero que eles façam parte do meu ecossistema para sempre, entendeu? Então, cara, Insider, ó, eu amo vocês, foi um prazer, estou usando Insider hoje, inclusive, não vou mostrar porque isso aqui é um programa de família, né? Mas vocês não saem do meu guarda-roupa e da minha vida nunca. Muito legal, Rubens. E esse ano você ainda apresenta a Olímpia, vem para outros eventos no Brasil, qual que é o calendário? Sim, provavelmente eu volte para o Brasil mais uma vez ainda, eu tenho a vontade de trazer a família toda esse ano ainda para fazer e obviamente vou vir para trabalhar, né, mais um pouco. E sim, daqui 7 semanas estarei lá em Las Vegas, no Resorts Worlds, apresentando pela 4ª vez consecutiva o Que Mr. legal, Olímpia. cara. É uma honra para mim, eu sou o host principal, né, sou o âncora.
E tenho, inclusive, trabalhado pro canal do Mr. Olympia. Vou pro Arizona Sim. frequentemente, gravar lá. É o Olympia TV, né? Pro Olympia TV. E, cara, é um sonho, né? Isso serve de aprendizado máximo pra você. Eu era um garoto em 1999, folheando uma Flex Magazine numa academia de bairro, com goteiras, quase pegando teto nos equipamentos todos enferrujados, e vendo o Olímpia depois de 6 meses, que era quando a revista chegava pra gente lá, né? Hoje eu apresento esse campeonato, na língua do meu país. Sim. Então isso mostra, cara, que assim, quando você tem realmente um foco, uma determinação, e você ama realmente o que você faz, você pode chegar em lugares que você nem nunca imaginou. E alinhado com todo o propósito e tudo que tem acontecido, né? Então, Sim, ele dá um sabor melhor ainda, né? com certeza. Quais são seus palpites de quem vai ganhar as principais categorias esse ano? Você vai fazer isso comigo mesmo, Claro cara? que sim, pô. Meu Deus. Não é só o Monstercast que faz essas perguntas difíceis. Como diz o Terek, então vamos perder alguns seguidores agora, né? É bem Cara, no finzinho, né? Tá, eu posso falar o que eu queria e quem eu acho que vai? Vamos. Então vamos lá. Open Bodybuilding, quem eu queria? Derek Lunsford, porque é um dos melhores seres humanos que eu já conheci. É um cara que Espiritualizado também, né? espiritualizado, pai de família, empreendedor. É um cara que, cara, eu conheci ele em 2018. Ele tinha acabado de ganhar o US6 e ele me recebe com o mesmo sorriso e com a mesma generosidade É a mesma pessoa. até hoje. Ele venceu o Olímpia e quando ele me viu andando no meet and greet, ele parou, me chamou, me deu um abraço e falou assim, cara, vai visitar minha academia que eu abri, você não foi lá ainda. Entendeu? O Pacholok até brinca, né, que ele virou treinador do Derek por minha causa, que quando teve o camp do Renato Cariani lá em Tampa, em Orlando, eu levei eles pra Tampa, porque eu já era amigo do Derek e levei eles pra academia do Derek. E aí o Pacho ainda não falava muito bem inglês, né? Hoje tá voando, mas ele pediu pra eu apresentar uma técnica dele pro Derek. E dali o Derek gostou e hoje virou treinador. Você né? foi o tradutor Fui da um técnica. elozinho de Que alguma legal. forma ali, né? Muito Pro bom. Pacholok, então foi muito bom. Então eu gostaria que o Derek vencesse, mas eu tô começando a acreditar no Nick Walker, cara. O Nick Walker, ele tá mostrando algo que eu não vejo desde Ronnie Coleman. Que é uma coisa que choca e ao mesmo tempo impressiona e você não sabe como aquilo tá ficando esteticamente fazendo sentido. Sim. Porque ele era um cara com todos os atributos para não ter estética corporal. Cintura muito larga, muita varize, tudo muito estranho e tal, e de repente ele tá vindo com cortes profundos, pele super fina, cintura super apertada, um shape incrivelmente insano de grande. Então eu acho que tem uma disputa grande ali entre Samson Dauda, Derek Lunsford e Nick Walker. Eu acho que é o ano do Nick Walker, mas eu gostaria que fosse o Derek. Tá bom. Classic Physique, eu gostaria que fosse o Ramon. Quem vai ser o melhor brasileiro? Melhor brasileiro no Olímpia? Uhum. Na Open. Na Open? Por categoria. Rafael Brandão. Tá bom. Rafael Brandão, né? Eu gostaria de ver o Rafael Brandão um pouco mais adiantado só, esse ano. É que ele sempre tem tido percalços, né? Sim, sim. os anos. Mas o Rafael Brandão é o rei da disciplina, cara. Uhum. E ele, não dá pra duvidar dele, né? Ele vai ser o melhor da categoria. É o único classificado até o momento, né? Sim. Na Open Bodybuilding. Classic Physique, eu gostaria que fosse o Ramon, mas não acho que ele vai vencer. Eu acho que o Mike Sommerfeld vai ser o dono do título desse ano. sucessor. Vai ser o sucessor. Ele tem um mindset frio, sabe? Ele é um cara que ele entendeu quem ele é e que ele tem limitações. E quando o cara entende que ele tem limitações, ele entende que ele tem que trabalhar mais. Na entrevista que eu fiz com ele deixou muito nítido isso. Ele fez uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer, cara. Ele falou que esse ano teria um cara que figuraria provavelmente no top 5, que ninguém conhece e que seria o cara que seria o dono da categoria daqui 1 ou 2 anos. E esse cara, depois de 2 semanas, venceu o Tampa Pro em cima do Menegatti, que é o Neil Darren. Sim. Foi uma coisa assim, surreal. E ele falou antes, ele falou, cara, olha esse cara. Ele tinha perdido no Brasil, se eu não me engano, acho que pro Livinho. Ele perdeu no Brasil pro Ramon e pro Livinho, e aí voltou em Tampa já brutalmente diferente. Então ele tem visão de mercado, ele sabe quem ele tá trabalhando e ele tem um shape realmente muito acima da média. Eu acho que o Mike é o vencedor desse ano. E é muito curioso como às vezes com o crescimento do mercado, a gente às vezes tem uma visão de que a ordem da sucessão vai ser X, só Sim. que outros que estão fora do radar aparecem e tomam lugar sem que ninguém perceba, né? Mas as pessoas gostam de bater na gente que é comentarista de bodybuilding e eles não entendem que esse talvez é o esporte mais imprevisível de todos, cara. Porque o Ramon tava... Léo, no ano passado, o Ramon, na pesagem, na sexta-feira, ele estava pronto para ser Mr. Olympia. Ele ia passar o carro no Chris Bumstead. Eu fiz um vídeo dele. Ele tava insano. No sábado, ele caiu para 4º lugar.
finalização, né? Algum erro na finalização. Uhum. E, meu irmão, isso tá possível de acontecer com todo mundo. Sim. É uma guerra de detalhes. Você entendeu? Então, quando as pessoas veem a gente dando um palpite e tal, elas criticam, e eu entendo elas, obviamente, né? A gente tá falando do fã delas, mas muitas vezes, cara, é baseado no que a gente tá vendo. O que eu tô vendo hoje, Ramon tá insano, é quem eu gostaria que vencesse, mas eu acho que é a vez do Mike Summerfield. E tomara que eu esteja errado. E uma sensação que eu tenho de que outros também estão chegando e que às vezes o momentum pode passar também, né? Então, claro que a gente torce a favor, mas não tá tão óbvio como era 2 anos atrás, a sucessão dele. Não. Né? O bodybuilding não é mais assim. Né? Tá cada vez mais difícil da gente construir dinastias, como foi a do Ronnie Coleman, do Lee Haney, do Phil Heath. Pelo crescimento do esporte. Pelo crescimento do esporte, entendeu? E também muito por conta da seriedade do corpo de arbitragem, que eu vejo que hoje é muito imparcial. Né? Os caras não estão nem aí se você tem hype, número de seguidor na internet. Perfeito. Meu irmão, você tá ruim, vai perder. A gente tá vendo isso acontecer a todo momento. Nossa, eu lembro quando eu comecei a treinar, era a dinastia do Dorian Yates, pós-Lee Haney. Né? Sim. E, pra mim, tem que dar o valor também que os maiores atletas brasileiros são as mulheres, né? Os títulos todos são delas, né? A gente já tem algumas Miss Olímpias. Eu já entrevistei a Franciele e a Isa rainha. Pessini. Isso na época da pandemia em formato de live, né? Tá. E foi pré-Olímpia da Franciele. Era do ano quando ela foi pro primeiro Olímpia dela. Exatamente. A Franciele é icônica, né? Eu acho que vai ser difícil alguém superar a Franciele em feitos. A gente tem hoje a Eduarda, que é uma menina que tem muito potencial para isso, mas como a guerra é muito insana, né? A dança de cadeira acho que vai acontecer com mais frequência do que aconteceu no passado. Eu acho que a Franciele foi mais dominante para a época dela. Né? Não sei, não consigo dizer que já passou, porque ela ainda tá no jogo, mas eu acho que vai ter uma dança de cadeiras aí na Wellness, pra te falar a verdade. Eu acho que esse ano é o ano da Eduarda. Última pergunta que eu quero falar, de curioso sobre esse mercado. Você acha que os grandes salários dos grandes atletas e influenciadores se mantêm do segmento? Dos grandes, sim, vai acontecer igual ao futebol. Eu acho que 5% vai deter 90% de todo o rendimento do mercado. Né? É igual, por exemplo, quando teve o boom do OnlyFans. Sim. A realidade do OnlyFans era a seguinte: tinha pouquíssimas meninas fazendo milhões e um monte de sonhadoras vendendo o que elas tinham de mais importante por muito pouco. Sabe? Eu acho que o bodybuilding vai ser assim cada vez mais. Então ele vai se regular, né? Vai se regular. Eu acho que vai ter muita gente ganhando 1.000, 2.000, 3.000 reais, entendeu? E poucas pessoas ganhando 200, 300 mil. E muita gente que era o médio, que ganhava 20, 30... Vai ser cada vez mais raro. Entendi. Vai perder lugar, né? Vai perder lugar porque esse cara agora, ele não vai ter um posicionamento pelo que ele vende. Ele vai ter que ter um valor para a marca. Perfeito. O que é um valor para a marca? É quando você faz pela marca algo que não é só fazer um post. É quando você atende ele numa feira. É quando você fala em nome da marca. É quando você consegue representar a marca com autoridade em algum lugar. É quando você posiciona a marca. Porque, por exemplo, eu nunca fui o melhor vendedor de nenhuma das marcas que eu passei. Nunca fui. Mas a minha imagem, por eu ter um zelo com o que eu falo, como eu falo e onde eu vou, ele posiciona uma marca. Né? Em várias marcas que eu já estive, as pessoas falavam assim: Rubens, você não é o melhor vendedor, mas eu adoro o jeito que você posiciona a marca. Mas é um embaixador, né? Você é um bom embaixador. Você fala muito bem. Quando você apresenta a marca, você apresenta com autoridade. Você toma cuidado em investigar o que tem por trás da marca. Você fica amigo dos donos. Você se envolve no marketing. Você se envolve nas estratégias. Você se envolve na criação de conteúdo com os outros influenciadores. Então, o profissional hoje do segmento, ele vai ter que ser um profissional e não apenas um atleta que está recebendo uma ajuda de custo. Sim. É o que acontece depois que uma bolha começa a crescer e aí começa a filtrar e profissionalizar. Não tem jeito, né? Não tem como. Rubens, cara, eu queria te agradecer por esse papo, assim, nossa, poderia ficar horas, porque pode falar de musculação, pode falar de UFC, pode falar de tanto tema, né, que a gente vai derivando, né, obrigado pela... A gente que é velho é meio assim, né, cara, a gente gosta de conversar, né. Não precisa terminar do jeito que começou, você quer revelar a carteira de identidade, a data. Não vamos. E obrigado de verdade, cara, pelo teu tempo, irmão, pelo teu esforço, pelo trânsito. Imagina, eu peço desculpas pelo atraso. Que é isso. E mais 4 dias em São Paulo? Mais 4 dias em São Paulo. Ou pelo Brasil? Só em São Paulo dessa vez. Muito legal. Sim. Bom retorno pra Flórida, um abraço pra toda a sua família, e assim, que admiro muito todo o papel
de como você também de um ano pra cá tem se posicionado em relação a vários temas sobre os seus aprendizados e te admiro muito, viu, Rubens? Obrigado, cara. Te espero lá em breve, Sim. se Deus quiser, e quando eu estiver aqui, vamos fazer mais coisas juntos. Tenho certeza que eu tenho muita coisa pra aprender com você, cara. Você é um cara de muito valor. Obrigado, Rubens. Valeu. Agradecer a audiência que chegou até aqui. Te volto na próxima semana. Tchau, tchau.